Nesses instantes que nós estamos aqui, nesse ambiente de muita paz, de muita luz, onde nós vamos nos conectando com a espiritualidade, nos aguardando, nos intuindo, nos trazendo também o reforço de muita luz, de muito amor, falando do nosso querido, amado Mestre Jesus, nos acompanhando através dos seus ensinamentos e do seu amor. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite e falarmos sobre a doutrina espírita, levando a não só nós o nosso conhecimento, o nosso prazer de ler, né? Mas também levar um pouco do conhecimento que adquirimos para as pessoas que nos ouvem nessa noite. Muita paz e luz a todos nós. Eu estou de uma família católica, né? E como acho que como muitos, né, a maioria, né, na família católica, mas desde pequena eu comecei já a apontar as questões de mediunidade. Só que a família do meu pai toda era católica e a família da minha mãe espírita. E é engraçado que a minha mãe tinha o conhecimento, não totalmente, né? Mas ela tinha um conhecimento sobre a mediunidade e a doutrina. E só que ela não, na época, me colocou para fazer primeira comunhão, né? Mas ela frequentava a casa ou não? Era mais Não, assim de não, não, não. Mas as irmãs dela, todas elas participavam de reuniões e tinham conhecimento. Então, na realidade, lógico, não culpa dela, né? A gente nunca pode falar isso, mas ela não despertou. Digamos que ela tá. não tenha despertado, embora tenham falado para ela que ela era uma médium de cura. E ela sempre falou: não, se não é nessa encarnação, eu faço na próxima, não tem problema, né? Então ela sempre falou isso. E isso foi na minha vida, assim, até a infância. Eu tive dificuldades porque era sonâmbula. Então, a não podia deixar uma porta aberta, não podia deixar a janela. Um cochilinho que eu dava, eu levantava e saía Mas andando. vocês não conseguiam fazer um paralelo com a doutrina, com o Não ainda, espiritismo? não Tá. ainda. Só que, né, abençoada minha tia, né, a Itália Dulce, irmã da minha mãe. E ela fez parte da Serra Bendita em São Paulo, Centro Grande em São Paulo. E ela sabia de tudo isso. Tudo isso ela sabia. Então ela me ajudava muito. E ela chegou até dar passe em mim lá na casa, né, da minha mãe, na época, quando era ainda muito pequena, e talvez não ir na casa espírita, então ela me dava passe. E aquilo me ajudava, né? Aí sossegava um pouquinho. Mas foi até a adolescência e depois de adulta também, eu tinha sérios problemas. Sérios problemas. E ela continuou sempre me ajudando, me trazendo muita paz, porque ela vinha com todo aquele manancial de conhecimento da doutrina, e ela falava assim para mim: calma, que um momento você vai ver que isso tudo vai melhorar. Né? Só que, hoje a gente vai falar de provas e expiações, cai Certo. bem do que eu vou falar. Só que até chegar todo esse momento de ter um certo conhecimento, demora. E na religião que você estava ali, você não Pois é, não não conseguia resposta para o que você pois estava é. vivendo? Mas nós conhecemos um padre que, na época, ele falava do espiritismo. Ó, É, que interessante. é, ele falava. Inclusive, eu lembro que a gente morava lá na região lá de São Paulo, na Zona Sul, Interlagos. E tinha um centro lá que chamava Relias. E a minha mãe, ela de vez em quando ia e me levava, porque ela sabia que tinha alguma coisa por trás de tudo isso do espiritismo. Só que aí ela me levava e nós encontrávamos o padre lá da paróquia no centro espírita, Frequentando. frequentando o centro espírita. Claro que eu não vou lembrar o nome dele agora, né? Porque faz muitos anos e eu era pequena. E nós o encontrávamos lá. E era interessante porque ele interagia. Ele conversava com as pessoas e ele falava da doutrina espírita. E eu via, né, na missa de domingo, ele.
Não Ah, isso. falava da doutrina lá, mas eu ouvia lá fazendo, né, a missa. Então eu achava engraçado isso, né. Ah, isso que eu ia perguntar, mas ele não chegava a falar alguma coisa Não, próxima do espiritismo? não, Tá, na missa não, ele não tá. falava. Mas ele Ele dizia, frequentava e respeitava. respeitava, e ele dizia que ele tinha, uma afinidade com o espiritismo. Eu lembro Interessante. disso, eu lembro porque depois de adulta, minha mãe falava para mim, né, e que ele conversava muito sobre espiritismo, então ele tinha afinidade, mas era padre, Uhum. né. E então, e aí essa minha tia, voltando ao assunto dela, ela me ajudou muito, porque daí ela me ajudava, ela dizia algumas coisas, ela passava algumas orações, o evangelho ela me deu, você faça o evangelho, tenta, né, fazer suas orações. Então aquilo dava um certo equilíbrio, porém, com o passar do tempo você vai se distanciando, né. Uhum. Então faz um tratamento aqui, outro ali, mas se Ah, você distancia. chegava aí pra casa espírita. Eu, às vezes fui, algumas vezes, levado pela minha mãe, é claro. E na adolescência, a minha mãe achava que tinha que ser uma coisa mais forte para A melhorar a gente minha. ouve bastante Não, isso, mas né? é verdade. A minha mãe, talvez que não tenha aquele conhecimento, ela achava que tinha que ser uma coisa mais forte. Então, cheguei a ser, me levar num centro de umbanda. Uhum. Ela me levou no centro de umbanda, tanto que é que quando eu cheguei lá, eles olharam para mim, viram a situação, provavelmente, né? E pediram para eu usar um negócio, umas bolinhas azuis, eu lembro. Eu era adolescente. Eu não, olha, eu devia ter isso daí, eu devia ter uns 9, 8 anos na época. E azulzinho e tal. Lógico, que criança que vai usar um cordão, né, e ir para a escola. E eu não gostava. Eu não gostava. E engraçado que isso daí todas as vezes quebrava. Eu pus umas 2 vezes e aquilo quebrava. E na segunda vez que quebrou, eu falei assim para ela: "Mãe, eu acho que você não tá me ajudando não. Põe, não vamos pôr mais isso não, porque eu não quero". Então ela acabou desistindo disso e isso foi, a minha vida foi sempre assim, sempre pautada em escutar coisas. Às vezes eu via as coisas, né. É interessante esse aspecto, porque tem bastante pessoas que mandam mensagem pra gente Sim, passando por essa situação. sim, E acaba isso. sendo um consolo para quem tá vivendo isso hoje, né? Sim, sim, De ouvir, sim, escutar. sim. Na realidade, Éder, eu acho assim, tudo aquilo que nos acontece, e a gente já passa por tudo isso, e de repente você não ter a coragem de falar, eu acho ruim, porque você guarda para você uma coisa que de repente na sua vida todinha, lá na frente você buscou alguma coisa que te fez efeito e estabilizou tudo isso. Então, não seria justo, Uhum. por isso que eu amo a doutrina. Não seria justo eu agora à frente com você assim, e as pessoas nos ouvindo, eu não falar isso, É. né. Porque na realidade a gente julga a questão pelo fenômeno, mas não a questão do conhecimento, do que a gente vai adquirindo da doutrina espírita, e que vai nos libertando dessas coisas. Ou quando você ouvia alguma coisa, Tá, via, aí você ficava com isso é medo. importante eu falar aqui, porque é uma coisa muito séria. Eu, cheguei a psiquiatra e psicólogo, que a minha mãe achava que aquilo não era muito certo. É lógico, é evidente, você pega uma criança de 7 anos, 8, vai, que eu já tinha 8, e falava, ela não aceitava, né. Uhum. "Ah não, tem alguma coisa errada, então vou buscar ajuda", né, as ajuda psicológica. E na realidade, não achava nada. Quer dizer, eu não tinha nada, eu era uma criança saudável como qualquer outra. Eu brincava, eu conversava, eu tinha amiguinhos, enfim, dentro da minha faixa etária eu estava ok, não tinha nada que abonasse. Só que eu tenho alguns fatos que eu posso até relatar um aqui, se você me permite, que Sim. foi uma coisa muito, assim, que me marcou muito, né, e mexeu muito com a questão orgânica também, não só física e emocional, psicológica. Mas assim, de a minha mãe receber pessoas dentro de casa e eu falar para minha mãe: "Não confia nela". Agora uma menina de 8 anos, 9 anos, eu tinha 9 já, vai, falar para uma mãe: "Não confia nela", ela não, eu falava, eu teve uma senhora que foi na minha casa e eu falava: "Ela não é do bem". E a minha mãe dizia assim: "Mas como não, não menina", e eu, pior que na nossa, né, porque, a criança ela vai falar, ela falou: "Não fala isso", ela falava: "Não fale isso", e às vezes eu soltava perto da pessoa. Uhum.
Então teve um caso muito Que a interessante. criança não tem ainda a Você não hipocrisia do filtra. adulto, né? Não, você não filtra. Você não vai filtrar. E eu não filtrava, né? Teve uma ocasião que a minha mãe emprestou uma estola de pele, eu nunca me esqueço isso. Nunca me esqueço. Ela, uma mulher que ela não conhecia, levada por uma amiga dela, para ir para um casamento. E quando ela entrou lá, eu falei para minha mãe assim: não empresta para ela. Ela disse: mas como assim? Na frente da pessoa. Eu falei: não, não empresta, você não pode emprestar. Eu falei, como assim não posso? Eu falei assim: não, porque ela não é uma pessoa. Não, não pode, ela não é boa. Eu falava isso, né? E essa estola, minha mãe emprestou, essa estola, quando veio dividir, que ela trouxe de volta, ela estava toda picotada. Caramba. É, depois a minha mãe foi entender que ela tinha se envolvido no casamento com a briga. No casamento que ela foi. Aí, se me permite falar aqui, é uma coisa muito séria, mas é verdade. Ela era amante do rapaz que estava casando. Então, como é que eu tinha essa sensibilidade? Uhum. Né? Da onde? Então, ela dizia que eu criava. A minha mãe diz assim: você cria tudo isso, você tem uma imaginação. Da onde você tira isso? Mas já era. Mesmo vindo a comprovação depois, né? Mesmo vindo a comprar. Porque depois veio, ela olhava pra mim e ela. E aquilo me fez muito mal aquele dia que eu Uhum. falei, porque eu fiquei ruim, né? E a minha mãe não achava que não. Como que eu podia falar uma coisa dessa? Uma criança de 8 anos falar uma coisa dessa, né? Então, isso realmente era uma coisa, a mediunidade desequilibrada dessa forma, e lógico, evidente, você. Às vezes uns nascem, né? Médiums, não tem como. Já vem com Uhum. essa programação. E tem outros que eles vão assim, vão. Cada passar do tempo, vão adquirindo, Vai vai desenvolvendo? desenvolvendo, vai criando uma possibilidade ali de trabalhar como médium. Mas assim, aquele que vem com compromisso, como foi dito para mim, né, no Guarujá, uma pessoa que eu gosto muito, prezo muito, né, que é o João Elias, falar dele aqui, né, que ele falou, olha, não tem o que fazer. É compromisso. É isso Não mesmo, dá pra correr. é um compromisso, é um compromisso. Mas até chegar a tudo que a gente, né, vai falando e vai trazendo de conhecimento, aí. E quando você foi se aproximando mais da doutrina espírita, depois que passou essa fase um pouco mais de afastamento, Sim. como que foi melhorando? Ah, sim. É assim, depois eu namorei, depois me casei e ainda continuava com esses problemas. Só que na vida adulta eu já procurava alguns benefícios dentro da doutrina, mas mesmo assim me afastava, Uhum. né? Porque é aquela coisa, você vai, faz bem, aí você sai. Aí fica um tempinho, aí você começa a acontecer algumas coisas, algumas ocorrências, volta de novo. E assim vai indo. Até a gente pôr o pé no chão e falar: alguma coisa tem que ser feito. Porque você ainda continua com a questão da mediunidade. O médium é médium 24 horas, você não vai deixar de ser. Médio não é só médio na casa espírita. Na casa espírita, E até em outras religiões, né? até em outras religiões, em qualquer lugar, porque todos nós somos médiums. E cada um de nós num estágio de evolução aí para a mediunidade. Então, aí eu fui procurar ajuda. E uma dessas ajudas, que eu fiquei em um momento muito difícil, que eu fiquei bem assim, né, com problemas até de obsessão, aí eu fui cair, lógico, lá no Emmanuel, onde eu tô até hoje, graças a Deus, né, a casa que é do meu coração, e casa que eu amo, uma casa que me dá toda a sustentação dentro da doutrina, né, do Espiritismo, e fundadas pela nossa irmã Lourdinha Sacoche e a nossa irmã Terezinha de Mello. E foi ali que eu as conheci, né, levado pela minha mãe que me levou, mas ela não ficou. Eu fiquei, mas ela não ficou. E aí ela começou a conversar muito comigo, ela conversava muito comigo. Ela falava para mim: Adriana, calma, que tudo isso, no seu devido tempo, vai passando. Isso, a Lourdinha. A Lourdinha, a nossa irmã Lourdinha. E eu chorava, eu lembro que eu chorava. Eu cheguei a dizer, Éder, uma vez para ela que eu não queria. Cheguei a falar para ela: eu não queria. Ou seja, eu tava dizendo assim: eu não queria esse compromisso. Uhum.
que é uma das questões de provas, expiações, que a gente pode falar nessa noite, nós vamos falar, mas entra na questão da mediunidade. Se você tem isso, é porque você tem alguma coisa que você está resgatando, alguma coisa que deixou lá e você está trazendo para cá, nessa encarnação. E ela dizia que não, que uma hora eu ia ver tudo de maneira diferente. Tornei psicóloga, fui me graduar, né? Fiz, né, MBA, quer dizer, eu fui... Na realidade, veja que é um processo, Uhum. né? E a nossa querida Joana de Ângeles, que é mentora do Divaldo, é uma das grandes psicólogas que eu vejo nesse universo do espiritismo. Eu ia até te falar isso, eu ia até te falar isso antes, você fala assim, pô, Adriana, a gente podia marcar um outro. Eu pensei isso hoje, um outro podcast só para abordar esse tema, porque assim, como que é para você ver essa questão da psicologia com que a Joana de Ângeles coloca? Tudo entrelaça. Tudo entrelaça. É uma coisa impressionante. Ela é, assim, de uma clareza, embora de palavras muito rebuscadas, que a gente tem que buscar auxílio, né? Porque a gente às vezes não entende. Mas um psicólogo, numa formação, ele entende perfeitamente o que ela fala. Porque ela fala de vários teóricos, ela fala de várias situações de que acomete a pessoa no seu comportamento humano. Então, daí, o que a doutrina fala pra gente, né? Ela fala única e exclusivamente o comportamento humano. O que a gente faz aqui, por que nós estamos aqui, né? Qual é a finalidade de tudo isso? E ela coloca à prova o nosso comportamento aqui na Terra. Tudo da prova e expiação. Então ela coloca. E a Joana de Ângeles, realmente, ela traz todo esse manancial de conhecimento e passa para a gente de uma forma assim muito, muito esclarecedora. Então, assim, até, assim, lógico, eu tenho amigos e conhecidos e colegas que são psicólogos e não têm, né, esse olhar para o espiritismo. Mas alguns deles já se dedicou a ler? Sim, alguns porque é engraçado que às vezes quando a gente não... às vezes pega um paciente com um problema mais assim, né, que a gente vê que é um pouco mais, né, e às vezes também entra nessa questão da mediunidade ou da parte espiritual, às vezes a gente tem esse acesso, né? Tem essa troca de informação, né? E às vezes a pessoa fala, né? A colega fala, nossa, mas que estranho, né? Precisava, então, ver a parte espiritual da coisa, né? Porque a psicologia, ela fala da espiritualidade, né? Mas ela não fala da religião em si, mas ela fala da espiritualidade. Então, quer dizer, exatamente, tem alguma coisa. Quando você tem esse conhecimento e você agrega, isso. Porque eu penso assim, muito. O psicólogo ele vai até um limite com o conhecimento atual. É questão comportamental, é humano, é aquela psique, é aquilo que você estuda aqui, no que a gente está fazendo aqui, né? Mas depois passou disso, aí buscar uma causa mais anterior. Aí tem colegas que tratam, né, com hipnose, mas também não abordam causas assim, ou vidas passadas, digamos assim. Mas é uma coisa mais assim, ela não entra nesse contexto, tá? Uma hipnose ou fazer uma regressão, né, de vidas passadas dentro da psicologia, ela não vai saber o que ele foi na vida passada, o que ela foi, não é para isso. Não é esse o objetivo, né? Não. Talvez tratar traumas, coisas que a pessoa traz e ela não consegue se desvencilhar. Então, tem esse trabalho. Não é a minha abordagem, não trabalho nessa forma mais. A gente ouve bastante o pessoal falar, né, de provas e expiações. E como compreender o que seria prova e expiação? Então, aí é no tema, né? Eu fiz lá as minhas pesquisas e eu achei, assim, legal a gente começar assim, de uma forma bem didática. Porque a gente, às vezes, você quer tentar explicar, mas às vezes a pessoa ainda não consegue entender. Por exemplo, a gente lê, procura um livro, um outro, mas às vezes quem está nos escutando pode ser que ainda não se aprofundou. Então, eu fui buscar a questão didática mesmo. E assim, eu vi uma pessoa que ele é orador espírita e jovem, eu achei muito legal. E ele falando, né, que é o Ismael Maia.
E eu vi um vídeo dele, eu achei legal e eu busquei, né? E trouxe pra gente mais ou menos entender o que seria prova e o que seria expiação. Embora as duas estejam praticamente ali, né? Juntas, né? Na coisa. Mas ele explica assim, que a prova, que a gente teria que pensar no seguinte, assim, na escola, né? A gente, desde pequeno, você vai lá e inicia na escola, vai no pré e vai caminha fora. E na escola, quando você chega um pouquinho mais ali na adolescência, você começa a entender que você tem que fazer prova, né? Certo. Todos nós passamos por isso. E você tem que fazer prova, e você tem que fazer prova e tentar nessa prova provar, nesse teste, Certo. que você aprendeu aquela lição. Tá. Né? Então chegou o momento lá de você pôr em prova lá. Você vai falar assim, bom, pera lá, né? Tá, me deu isso aqui, eu tenho que agora passar aqui, transcrever no papel. E é nesse momento que você vai ver se você aprendeu ou não, através da prova. Você tem uma nota. Tá lá na escola, você tem uma nota. E ele fala que, de repente, quando nós vamos passando aí já, voltando aí no nosso dia a dia, né? Quando a gente passa por uma prova, por exemplo, uma prova aí de ciúmes, digamos assim. Isso acontece, né? Às vezes a pessoa é Sim. tão ciumenta, né? Que ela não consegue se desvencilhar disso. E às vezes ela fala assim, nossa, isso daí já não me pega mais. Mas ela se depara com uma situação difícil, né, na vida dela. De repente ela vê as voltas lá com um marido, um namorado, que de repente, né, aconteceu alguma coisa, ela não gostou, e aí vem todo aquele Sentimento que ela nem sentimento sabia que tinha. que, junto com ciúmes, aquela revolta, aquela coisa toda, e na realidade ela tá achando que ela já superou isso. Aí é nesse momento que a pessoa fala, puxa vida, me desestabilizei. Então eu não consegui passar nessa prova. Então ela não. Entendi. Você Era um entende? teste que. Na realidade, a gente coloca isso nos nossos problemas, as coisas que vão aparecendo, surgindo nos nossos caminhos, né? E muitas das vezes a gente realmente depara com situações, né, desagradáveis nas nossas vidas e a gente fala assim, mas isso não me pega. E de repente, quando você se vê na situação, né, e você acaba trazendo todo aquele manancial de sentimentos ruins nessa prova. O Haroldo, ele fala assim, né? Que às vezes o tombo do outro, a gente deve evitar de julgar, porque às vezes a gente só não caiu num tombo igual porque a gente não teve oportunidade, né? Exatamente. Então a pessoa foi provada naquilo. Sim, mas será exatamente. que nós, naquela situação, iríamos ter êxito, superar, né? Porque a gente tem mania de falar isso, né? De falar, se eu fosse você, eu faria diferente. Mas como se eu fosse você? Eu não sou você. Então, eu não tem nem por que fazer isso. E mesmo porque cada um tem a sua prova, tem a sua vivência. Então, uma cabeça diferente da outra. Ela construiu conceitos até aquele momento, né? Exatamente. Ela tem toda uma história, todo um histórico de vida. Então, como é que você vai falar uma coisa dessa, uma pessoa? É difícil, né? Então, e ele fala da expiação também de uma maneira bem didática, que eu acho legal a gente falar. Que ele coloca, por exemplo, ele fala de um exemplo que ele deu lá de uma plantinha, né? Que a gente faz aquele experimento que a gente faz com feijãozinho lá, que põe no algodãozinho, põe uma plantinha lá também na terrinha e põe dentro de uma caixinha e de repente ele tá escurinho, né? Mas essa plantinha para germinar, ela vai buscar a luz natural. Então, qualquer pontinho de luz que ela vê ali, ela vai em direção ela vai a em ele. direção, né? Ela vai em direção. Então, daí ele faz uma metáfora que eu achei legal, dizer que nós somos assim também. Nós passamos por momentos muito difíceis e saímos daquele caminho. A gente sai. De repente você até está no caminho certo, mas você, por algum motivo, você saiu. Então, mas você... Aonde você vai buscar o amor e a felicidade? Então, é do ser humano estar sempre buscando o amor e a felicidade. Mas onde que a gente encontra isso? Através dos ensinamentos de Deus, das suas leis. Então, ele fala que quando você, às vezes, está num experimento, né, da sua vida, às vezes aquilo vem realmente para te testar, para ver o quanto você está nesse caminho, o quanto você se sustenta nesse caminho. Porque, assim, Éder, a gente esquece tudo que a gente fez nas vidas passadas.
Porque, graças a Deus, a gente lembra. Imagina se a gente lembrasse. Quando tava falando da mediunidade, né? Que você falou assim, talvez não queria. Mas ali, será que foi no plano espiritual, a gente pode ter pedido? Sim. É uma das perguntas. Sim. Porque daí, na realidade, não tem essa coisa de dizer assim, mas eu não pedi para vir dessa forma. Mas dentro dos conceitos da doutrina espírita, eu sempre deixo muito claro, tá, Éder? Eu sempre falo do conceito da doutrina espírita. Nós fizemos essa programação, né? Dentro daqueles erros que nós tivemos em vidas passadas, nós fizemos uma programação para estar aqui e para assumir essa prova, essa expiação. Né? E aqui ele fala isso, e eu falo aqui também, que na realidade, numa encarnação, você pode passar sim pela prova e também pode passar pela expiação. Tem como saber qual é qual? Então, aí de repente, a expiação, eu acho que é uma coisa assim um pouquinho mais profunda, digamos assim. A gente podia falar, de repente, de uma doença, digamos assim. Por exemplo, uma pessoa que ela tá bem, ela tá saudável, e de repente ela tem um diagnóstico de um câncer. Eu vou dar esse exemplo para você porque eu passei por isso. Tá? Em 2014. Eu vou te dar esse exemplo. De repente, se você não tiver uma estrutura, né? E a gente vai colocar aí como uma expiação, né? Se você não tivesse a estrutura desse caminho que eu tô te falando, e que de repente eu já estava nele, de repente eu poderia me revoltar de uma tal forma e, de repente, até dizer que Deus estava sendo injusto comigo naquela hora. Se revoltar contra Deus. Contra Deus. Mas se a gente precisa melhorar e o caminho é o amor e a felicidade, e está dentro das leis de Deus, então é porque a pessoa fugiu. É que nem a plantinha lá, ela vai germinar aquela luz. Então, aí a pessoa volta. Ela, do nada, ou ela se revolta muito, não aceita, né? Ou ela, de repente, ela muda, vira a chavinha, ela fala, eu preciso mudar. Eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso ser diferente. Então, as doenças, essas provas ou expiações são até alertas. Que algo está errado. Que não tá no caminho. Não tá no caminho. Não tá no caminho. E como fala lá o Ismael, que ele deu o exemplo dele, que a plantinha vai na luz, então, pode ver, as pessoas, elas caminham exatamente, daí elas vão buscar Deus. Corre buscar Deus, né? Mas não seria muito mais fácil se você já tivesse com tudo isso organizado na sua vida, nos seus pensamentos, no seu coração, no seu sentimento? Seria uma coisa que você passaria com mais calma, paciência, com tolerância. Então, é a forma que o espírito encarnado, ele recebe essa prova, essa expiação. É a forma que ele vê isso tudo. Falar reencarnação. Aí tem pessoas que falam assim, mas eu não quero voltar não. A vida tá tão sofrida que eu nem quero voltar. E quando diz assim, a gente muitas vezes escolhe no plano espiritual aquilo que vai passar. E às vezes a pessoa fala assim, mas pra mim não tem lógica eu escolher um sofrimento. Será que eu escolheria essa dor? O que nos distancia da compreensão disso? Então, na realidade, quando a gente chega aqui, a gente esquece tudo, né? Que eu já falei, a gente esquece. Só que as facilidades que a gente tem nesse mundo de prova e expiação, elas são grandes, que é a porta... larga. Né? E ela é mais gostosa, é prazerosa, é melhor, porque você não fica preso a nada, você fica liberto. E aí você vai para esse caminho da porta larga, né? E aí lógico que você não vai lembrar que você falou assim, eu tenho que fazer isso aqui agora, nesse exato momento. Você não vai lembrar que você programou isso. Mas, como essa dor vem muito forte, aí você fala, bom, alguma coisa tem que ser feito. Eu vou lá, eu vou buscar ajuda. Tem essa frase que todo mundo fala, né? Que eu não sei, mas eles falam, né? O espiritismo, ou você vem pela dor, né? Vem pelo amor, pela dor. Tudo bem, eu acho forte, né? É forte isso falar.
Mas assim, se você quer encontrar Deus ou a Jesus, você procura uma religião, né? Então, acho que não é só dentro do espiritismo. Eu diria que seria para todas as religiões. A pessoa quer se conectar com o alto e ela vai buscar o que tem ali, né? Dentro do que responde às suas perguntas, né? Sim. Na realidade, você busca alguma coisa que te tire daquela situação que te trouxe naquele momento, da dor, do sofrimento, né? Para você não se revoltar, né? Não achar que tudo é muito ruim na sua vida. Porque vamos pensar o seguinte: nós vamos passar nessa terra sem nenhum sofrimento. Não tem como. Não tem como. Porém, nós vamos entender como é que eu posso lidar com esse sofrimento, com essa dor. Aí é diferente. Saber lidar, porque não vamos passar sem, porém eu posso saber lidar com isso. Aí tem uma diferença. Ele vai existir o sofrimento, a dor vai existir, mas depende muito de como eu vejo isso tudo na minha vida. Por isso que entra a religião, talvez. E na questão desse exemplo que você deu da pessoa descobrir uma doença ali, descobrir um câncer, Sim. né? O espiritismo consola, alivia ali de qual ponto de vista? Então, existe o espiritismo, ele é realmente consolador. Ele traz pra gente uma explicação muito sensata quando ele fala da dor e do sofrimento. Quando ele fala pra gente que nós temos que prestar atenção em coisas que talvez nós fizemos em vidas passadas, lógico, a pessoa que se revolta, ela vai falar: "Mas como assim? Eu não lembro? E eu tenho que..." É aquilo que você falou Isso, agora, "e eu tenho que passar por isso?" Isso. Não, eu não aceito isso, eu não quero. Aí entra aquela palavrinha que a dona Lourdinha me falou lá atrás e que eu não entendia na época e que hoje eu vejo que faz total diferença na minha vida, é resignação. E tem um fator muito determinante dentro da doutrina, né? Que é a fé e a esperança. Né? A caridade, a fé e a esperança. É uma tríade que caminha junto. Só que você não passa isso para ninguém. Você não vai fazer a pessoa aprender a ter fé. Você não vai fazer a pessoa aprender a ter esperança. Você consegue falar para a pessoa? Não tem, é difícil, né? Você não consegue falar assim, olha, você fala assim, você tem que ter fé. Busca, vai lá. Só que assim, quem tem que ir atrás em busca e tem que melhorar é a pessoa. É ela que tem que buscar isso, ela que tem que se melhorar. Quando a gente fala de obsessão, fascinação, julgação na doutrina, no espiritismo, a gente sabe que a melhora, 85%, né, e a cura disso tudo, está na pessoa que está aqui, encarnada, vivendo toda uma situação. E a gente precisa prestar atenção É muito nisso. mais auxiliar a pessoa ali mudar os seus hábitos do que ter uma visão de expulsar o espírito. Não tem como. Não tem, né? Os seus hábitos e velhos hábitos. É o que chama. É o que chama. Na realidade, você não está aqui nesse exato momento. Tudo bem, através dos nossos pensamentos nós trazemos. Mas e os desafios de vidas passadas? Quantos nós nos temos? E quando a gente não muda, quando a gente reencarna e ainda vem com toda aquela tendência que a gente traz de reencarnação, como que você vai como que você vai afastar tudo isso? Só através do seu comportamento, melhorando o seu comportamento. E a gente sabe cada detalhe que vai acontecer e a gente consegue alterar ou... Então, tem isso. Vai depender muito da conduta de cada um, de um espírito encarnado, certo? Não é que a gente mude, mas a gente pode passar por essa prova, por essa expiação, de uma forma diferente. Aquilo que eu te falei. É a aceitação, é como eu vou ver isto, é como eu vou aceitar tudo isso na minha vida, de que forma que chega até a minha vida naquele momento. Então, não é que eu mudo, mas se eu tiver uma visão diferente, né, do que eu estou passando ali, ou seja... direcionada às questões espirituais, tudo, eu vou aceitar mais. Então, aquilo eu abrando, na realidade. Aquilo vai ficar um pouco mais
viável, digamos assim, né? O espírito encarnado, ele começa a compreender, então ele traz paz para ele traz resignação. E outra, tem uma coisa muito, muito importante: os espíritos estão sempre conosco. Então, o esforço que a gente faz para a mudança, a gente tem muita força, eles nos ajudam muito, porque eles veem o nosso esforço. Aquele que não consegue não é por falta de amparo, né? Não, porque o amparo todos nós temos amparo. Não adianta. Todos nós somos filhos do mesmo pai, tem um irmão aí maravilhoso que é Jesus, seus ensinamentos, então todos nós somos, assim, capazes de ter essa ajuda. Só que vai depender muito do que a gente está fazendo. Eu posso ter o mentor, né, o amigo espiritual do lado sempre, e também posso repelir com as minhas atitudes, com meus atos. Eu também posso não tê-lo do meu lado. Eu estava lendo o Missionários da Luz, e aí diz assim, pô, mas como que se dá a questão do auxílio, né? Aí falou assim, ó, o auxílio para o enfermo é o mérito. Isso. E o auxílio para o trabalhador, para aquele que quer ser um instrumento, é a boa vontade. Boa vontade, exatamente. Então, o que diferencia é curioso, né? O que diferencia aquele que está buscando ser o instrumento do bem para aquele que chegou ainda como um enfermo, o enfermo tendo mérito vai receber proporcional aos méritos, e aquele não é elevado, não é missionário, é só boa vontade, né? É boa vontade. E essa boa vontade, ela muda uma vida. Ela muda, ela consegue mudar. Então, é que nem você falou assim, tem as provas, né? Dá para mudar, dá para mudar. De repente, por essa conduta da pessoa, né? Ser maravilhosa, ser caridosa, buscar o caminho do amor, da felicidade, do bem, ela consegue realmente mudar ela consegue abrandar, digamos assim. Tipo assim, o que ela precisaria passar para aprender, como ela já fez antes de vir a impactar, ela não vai ter necessidade, não né? é aquele sofrimento, aquela dor, aquela coisa assim que, sabe, fere profundamente. Não, ela é uma coisa mais branda, entende? E outra coisa, né, Chico fala, né, que nós somos nosso advogado em qualquer lugar, em qualquer momento, desde que nós façamos o bem. Então, ele vai nos achar em qualquer lugar. Que eu digo assim, o bem feito é o bem que você recebe. Não tem o que falar. Né? Só que isso demora a pessoa saber, entender, compreender. Demora, por quê? É um manancial de sentimentos. Fez um mal para mim? A gente ainda está muito apegado ao Velho Testamento, Não né? tem como. Olho por olho. Dente por olho por dente por dente. Então, às vezes a pessoa fala: não, mas eu não. Como assim? A pessoa não vai ser punida? Tá me fazendo mal. Então, assim, são coisas que a doutrina fala pra gente, né? Ela nos ajuda a compreender que não é um mal pagando mal, não tem que ser dessa forma. Pode ser totalmente diferente. E o diferente é o amor. Se eu fiz o mal pra alguém e aquela pessoa seguiu a vida, não deu bola, mas eu fiz o mal e aquilo me incomoda. Tá. Aí eu tô no plano espiritual, me incomodei com aquilo. Tá. Eu consigo pagar, ressarcir com outros ou aquele ainda tem que... Tá, então, assim, tem que me aturar ainda. Eu acho que é uma das perguntas que estava aí, né? Que depende do arrependimento. Que eu acho que tá aí, né? Tá. Que quando a gente se arrepende verdadeiramente, se eu já tô, né? Basta se arrepender? Então, não é bem assim, né? Faz parte. Tá. É um processo. O arrependimento te ajuda a ver lá, fiz alguma coisa errada. Quando a gente se arrepende, você para e pensa, puxa, mas eu tô me arrependendo, então eu errei. Certo. Primeiro, a dificuldade primeiro é reconhecer, né? É reconhecer. E demora. Vamos pôr tempo, né? Mas quando você reconhece, você parte já dali, daquele pressuposto de que você reconheceu que tá errado, e você vem se arrependendo. Só que, por isso que é importante a reencarnação. Porque aqui, no mundo de prova e expiação, é que você consegue, né, ressarcir esses débitos do que foi feito lá atrás. Então, não adianta só arrepender-me. Eu posso me arrepender no plano espiritual. Aí é que entra a programação. Aí eu posso falar, não me arrependo de ter feito isso. Só que eu tenho que agir. Entendi. Porque assim, eu me arrepender e tá no plano espiritual, fora da influência da matéria,
ali numa colônia, tranquilo. Ali é fácil. Não sabe nem se vai lá pro bem, então Vamos dizer que nós passamos um tempinho no umbral e chegamos lá, né? Isso. Aí... Isso. Não vamos ser testados, né? Ali. Não tem porque como ter, porque ali nós estamos confortáveis. Ali é a zona de conforto, digamos assim. Ali é a nossa zona de conforto. Então, aqui é a escola. Por isso que é o bom esquecimento, né? Aqui, porque senão a gente faz forçado. Exatamente, porque senão faria forçado. Né? É aquela coisa, quando você repete de ano, não é um castigo. É uma coisa que você fala assim, né? Cara, é um castigo pra gente. Isso. Você fala, caramba, vou ter que repetir tudo de novo? Não é possível. Eu tenho que fazer isso de novo? A criança chora, né? E não aceita, porque ela vai ver todos os amiguinhos dela, tá lá na frente. Não né? vai mais ter um convívio. Não tem um convívio, tem outros convívios ali, e ela ainda tá ali. Então, é mais ou menos a analogia é essa. A nossa vida é assim, né? O espírito, na erraticidade, ele fica... Ele estaciona, digamos assim. Ele leva todo o conhecimento, é claro, a gente não perde nada. Nada. Tudo que a gente adquire aqui, de bom e do ruim, a gente vai levar. Não tem jeito. Só que você, de uma certa forma, precisa estar reencarnando para praticar tudo isso que você vem aprendendo. Aí são as provas, as Interessante. expiações. Em alguma obra do André Luiz, de 2 espíritos que já estavam há 5 séculos fazendo bem. Seja encarnado ou desencarnado. Sendo bom, ensinando, sendo útil, caridoso. Só que eles estavam um pouco frustrados, que eles não estavam ascendendo espiritualmente. E aí eles estavam até meio chateados, tal, marcaram uma reunião lá com os dirigentes ali do plano maior, né? Falando, a gente queria continuar avançando, né? A gente já tá há muito tempo aqui e tal. Fazer alguma coisa sou bonzinho, né? Eles falaram assim, vamos dar uma olhadinha aqui. Aí foram e regrediram pro ano de 1400 e pouco. E viram lá que um pessoal que fazia perseguição com Joana d'Arc, um exército ali que se formou, eles atiraram 2 pessoas num precipício. Jogaram e mataram 2 pessoas jogando no precipício. E aí eles falaram, não, os 2 pode parar. Não quero voltar mais do que isso. E aí eles já não continuaram pedindo para ascender espiritualmente lá. Falaram assim, a gente quer marcar uma reencarnação. Mudaram de ideia. E aí, resumindo, ele diz assim, eles já estão aqui no plano espiritual de volta. Tiveram êxito. Ele falou, tá, mas e qual que foi a prova, então, para eles espiar aí? Ele falou, eles trabalharam na aeronáutica e desencarnaram numa queda. Porque como eles fizeram outros desencarnar com queda, eles quiseram isso. Aquilo, né? Então, um avião caiu e desencarnou. E aí foi interessante porque tem a explicação também desse resgate coletivo. Que se planejou no plano espiritual pessoas com resgates similares. Sim, porque nada é por acaso. Né? Todos juntos aqui naquele momento. A gente vê, às vezes, a pessoa... Um salva, de 200 pessoas que tem ali, um salva. Como assim? Não era, né, para desencarnar. Mas se junta, assim, todos esses então, espíritos. Até mesmo nas tragédias. Porque a gente viu algo que chocou bastante. Aquele rapaz, né? Onde foi, Kaique? Que ele entrou numa escola e... nos Estados Unidos. Recentemente? Recentemente, de novo. Tem acontecido bastante, né? E ele entrou lá e assassinou o pessoal e tal. Então, até mesmo aquelas vítimas ali, o núcleo familiar daquelas pessoas... Tinham ligação. Tem. Eles falam que nem bala perdida, né, existe, né? Então tem uma ligação. E tem todo uma programação. Não tem como fugir disso. Porque é a lei de Deus. Né? E Deus não é punitivo. Digamos assim. Ele não está punindo-nos. Não é um castigo. Não é um castigo. Ele não está nos punindo por sofrer nessa encarnação. Ou por ter dor. Na realidade, somos nós mesmos que nos punimos, né? Através de todo esse processo, e a gente vem trazendo com a gente todo esse manancial de situações e coisas que a gente viveu e que agora a gente está nessa situação. Então, quer dizer, Deus é maravilhoso, ele não pune ninguém, ele não está castigando ninguém. Somos nós mesmos. Teve alguma história que tem história da Dona Lourdinha, sim, lá, conversando com o Chico. Porque aqui... Na Praia Grande, a dona Terezinha chegou e ela fundou o centro na casa doada pelo pai dela.
Tá? Em 1983, né? Ela chegou e a casa foi doada, e ela e a mãe dela fundaram juntamente com a nossa irmã Ninita, né? Que se a gente conseguir falar um pouquinho dele, né? Que a gente tinha falado do Jesus Gonçalves, né? Mas, aqui. Então, a irmã Ninita, juntamente com ela e a irmã, a mãe, fundaram o núcleo. Então, elas chegaram primeiro. E a dona Lourdinha, com toda aquela doença que ela tinha, problema do câncer e tantas outras coisas que ela passou, né? A dona Lourdinha, ela teve uma doença de adolescente que ninguém descobria. Ela ficou na cadeira de roda. E os médicos não sabiam o que era? Não sabia. Ela morava em Penápolis nessa época. Ela morava em Penápolis e eles não sabiam, mas ela ficou. E a dona Lourdinha, ela tinha uma mediunidade que hoje já não vemos quase, que é aquela inconsciente. A gente vê, né, semi-consciente, consciente, mas inconsciente como ela era, não. Né? De vez em quando ela estava conversando com a gente, então ela dava uma caidinha assim, sabe? E ela saía do ar. Mas falava alguma coisa ou não? Falava pra quem tava ali? Falava. Ela nem sabia. Eu acompanhei muitas vezes isso. E ela não sabia nem o que tinha falado. Não, porque depois as pessoas voltavam a falar com ela e falava para ela, Lourdinha, mas você falou isso para mim? Não falei. Falou, Lourdinha. Eu falei, não falei. Então, eu acompanhei muito isso. Eu acompanhei, graças a Deus, tive essa oportunidade de acompanhá-la. E eu vi momentos assim que ela fazia realmente. Ela tinha essa mediunidade, né, que ela não lembrava depois. E aí ela foi muito ajudada. Nessa época, ela fala do paizão, que é o pai dela, que ele não era espírita, mas ele foi procurar ajuda para ajudá-la, né? E aí ele na época de que ela já estava mais adulta, ela ia no Chico Xavier. Ela foi muitas vezes, ela não foi uma, duas vezes, ela foi várias vezes para o Chico. E lá numa conversa junto com ele, ela morava em Penápolis, hein? Ele falou para ela, olha, Lourdinha, você tem um compromisso e você vai ver que isso vai ajudar muito no seu processo reencarnatório, né? Junto à mediunidade e junto às pessoas, ele falava para ela. Aí ele falou assim para ela: você vai conhecer uma pessoa e você vai ver o quanto vocês vão fazer juntas, né? O quanto vocês vão trabalhar juntas pela doutrina espírita. Aí ela falou, imagina, mas como assim? Daí ele virou para ela e falou assim, olha, e é na praia. Ela falou, imagina. Não tinha ligação nenhuma. Porque não tinha, né? Ela falou que nem conhecia a praia naquela época. Ela falou assim, não, como assim praia, né? E, de fato, ela teve a oportunidade de vir para cá, né? E morar em São Vicente, né? E daí ela, por amigos em comuns, ele falou que ela ia conhecer, né? Ela conheceu a dona Terezinha. E aí, depois de um tempo, ela ficou sabendo que a dona Terezinha foi mãe dela numa das encarnações. Então, elas já tiveram as duas juntas ali. Então, quer dizer, é uma história muito bonita dentro da doutrina espírita. E ela foi fazer as coisas lá. E foram trabalhando, foram fazendo a caridade, fundaram um núcleo, com dificuldade, mas as duas foram caminhando juntas. Mas a dona Lourdinha passou por momentos muito difíceis, que a gente pode falar que foi grandes expiações. Né? Só que daí, quando ela realmente falou, não, eu tenho que... Ela pôs o pé no chão, ela falou assim, não, é aqui o meu caminho, as coisas também modificaram para ela. Por isso que eu falo, daí ela falava muito do Chico, na questão eu falei da peruca, né? Por que eu falei, né? Porque ela falava, né? Vamos cuidar do corpo e da alma. Daí ela estava Chico. Eu falei, veja o Chico, ele usa, porque ele tem que ficar apresentável, tal. Então, isso faz parte da vida da gente. Não faz parte de você ser vaidoso ao extremo, isso. Que você passa por cima de tudo e de todos para ser aquela, né? Mas cuidar-se. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Jesus Gonçalves é o nosso mentor da nossa desobsessão. Tem muitas pessoas dentro da doutrina espírita que não conhecem os Jesus. Tem até esse livro aqui, né? Olha, eu lembro que uma vez que eu estava lá no Emmanuel, né? E aí você comentou sobre quem eram as pessoas do quadro ali e tal. Isso, e falou que nós temos ele lá. E falou sobre Jesus Gonçalves e tal. E
E aí ficou um pouco ali na minha cabeça. E aí depois chegou esse livro, alguém doou, não sei como chegou na minha mão, aí eu te mandei a mensagem. Exatamente. É esse aqui? Esse mesmo. Então, e aqui é o Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, né? O biógrafo foi o Eduardo Carvalho Monteiro, que é bem legal. E saber, assim, um pouquinho dessa... Até fazer a leitura, porque é um livro, ó, fininho, então dá pra gente entender. E depois que eu tomei ciência também um pouquinho da vida de Jesus, eu fui entendendo, né, porque que ele passou por tantas provas e expiações, né? Por isso que eu achei legal falar um pouquinho sobre ele. Talvez a gente não consiga fazer, né, todo esse percurso, né, para as pessoas entenderem, mas para a gente entender quem foi Jesus Gonçalves. Então, tem muitas pessoas que são espíritas e não sabem, não conhecem, não sabem quem é Jesus Gonçalves. Tanto é que quando a gente começou a falar, você citou do Chico Xavier, né? Da questão do acento no Ezinho aqui. Isso, antes da gente entrar, né? Porque na realidade ele foi nessa encarnação, nessa encarnação, quer ver? Foi então se a gente pesquisar ele encarnado nessa última encarnação, mas não como Jesus. Jesus. Não, então, Jesus. Como Jesus, né? Isso, isso mesmo. Ele nasceu em 12 de julho de 1902, tá? Então, aqui nessa encarnação. E aí ele pede, né, para mudar, né, tamanha depois, né, a consciência que ele teve todo, né, sobre Jesus e Deus, na realidade, ele pede aí para pôr o acentozinho no E para ficar Jesus. Não Jesus, porque ele achava indigno de ser chamado por Jesus. E Chico, né, você falou isso, né, sobre o Chico que esclarece esse fato, né, dizendo que realmente ele tinha desencarnado e ele nem sabia que ele tinha desencarnado e ele foi lá e ele porque o que eu tinha visto é que acho que no próprio livro, mas eu também vi um vídeo que conta, mas que diz assim, que ele encarnado, ele falava que ia visitar o Chico, mas aí ele estava muito debilitado, né? Sobre a doença dele, que você já vai falar. E aí ele não conseguiu ir encarnado ver o Chico, então ele não conheceu o Chico encarnado. E o Chico estava numa reunião e viu o espírito dele. Só que ele tinha trocado carta, alguma coisa há pouco tempo atrás, e não sabia, né? Não é como hoje que a notícia chega na hora, né? Rápido. E não sabia. Flash. Então ele ficou até meio assim, recebeu uma mensagem ali e tal, mas ficou em dúvida se era um espírito que estava se passando por outro. Então ele ficou bem pé no chão, Chico. É interessante falar isso, né? E aí depois ele troca a carta, busca saber e realmente se verifica que o Jesus Gonçalves desencarnou, e assim que ele desencarnou, ele foi cumprir o que tinha falado. Isso encontrar mesmo. o Chico, né? Não foi encarnado, mas conseguiu e... Isso. Na realidade, o Chico Xavier sabia quem era Jesus Gonçalves, né? Sabia das suas vidas pregressas. Então, e qual foi? Então, aí é que tá. O Jesus Gonçalves, ele, numa das encarnações, ele foi a Larico I. E isso tudo aconteceu no século IV e V, né? Depois de Cristo, na realidade. E aqui, na história toda, conta, né, que ele era um general, né, do exército dos visigodos. E isso foi no ano de 370, da era cristã. Tá. E aqui, depois, assim, no Google, lá eu fui procurada para falar dos visigodos, né? Porque é uma coisa muito interessante para a gente entender um pouquinho das histórias que vem ali lá do tempo, né? Que a gente nem sonha e que a gente também participou de tudo, muitas das vezes, né? Então, lá fala pra gente que os visigodos foram um povo germânico que invadiu o Império Romano nos séculos 4 e 5, né? Os visigodos, eles foram bárbaros, né? E originários do leste europeu. E eles invadiram Roma do Ocidente, né? E Jesus, ele era esse general desse exército. E, na realidade, Jesus Gonçalves, ele era impiedoso, né? Ele era impiedoso, ele passava por cima de todos e de tudo que você pode imaginar. Até mesmo dos reis naquela época, das pessoas que tinham um posto muito mais elevado. Ele é muito temido. Ele era, assim, extremamente temido. Ele era vaidoso,
Ele era uma pessoa assim, muito orgulhosa, prepotente. Então, para ele, não tinha assim, o que impedisse de fazer Se o ele que tinha, ele queria. ele tinha aquele objetivo de Ele ia conquistar atrás. terras. Ele ia atrás. Na realidade, Jesus Gonçalves, ele queria realmente ter o poder. Naquela época, no século IV aí até o século V, tá? Então ele queria realmente ter o poder. Então ele foi a palavra forte mesmo, mas essa é a verdade, um carrasco. Uma pessoa, né, dos bárbaros mesmo, né? E ele, nesses meados de 395 a 410 depois de Cristo, ele invade, né? Ele invade, o primeiro lugar que invadiu foi Atenas. E lá ele não tinha piedade nenhuma. Então ele podia ser criança, podia ser velhos, podia ser quem fosse, mulheres. Então o exército dele era muito violento. Então as mulheres, elas, infelizmente, acabavam sendo subjugadas por eles, né? E eles faziam assim de tudo, todas as atrocidades que você pode imaginar. E eles tinham essa questão de atear fogo na cidade. Depois dele ter causado o caos, ele Eles ateava ateavam fogo na cidade. então eles tinham isso. Então você vê, por aí você já vê quem foi, né? O Alarico I. Depois ele veio reencarnando em 409 também, ele veio como... antes disso ele tomou Roma. E teve um fato muito interessante, que ele também, ele invade Roma. Só que antes dele invadir Roma, tem um fato muito bacana falar aqui, que é bacana, mas porque tem um lado bom, né? Um lado de estudo, né? Positivo, que foi o Agostinho, que é o que a gente conhece hoje, o Santo Agostinho. Naquela época ele era bispo, né? E ele era sacerdote, no caso. E ele foi falar, ele era bispo de Hipona, naquela época. E ele foi falar com Jesus, não, o Alarico I. Né? E ele foi falar com ele para que ele não invadisse, porque ele já sabia do histórico dele. Então ele temia pelo povo. Então ele falou que ele não queria que aquilo acontecesse. Então ele foi atrás. E ele foi até o acampamento onde eles estavam lá. Então quando ele chegou, já os soldados viram, então já ficou todo mundo alarmado. E ele ficou muito bravo, o Alarico, né? Ficou muito bravo que ele estava lá e ele não se conformava. Como é que ele vem aqui pedir para ter piedade? Não tem medo de mim? Será que ele não sabe o que eu posso fazer, né? Exatamente, justamente. Pessoa que não tem nenhuma, né? Extremamente vaidoso, autoritário. E aí ele pede, né? Ele fala lá que ele não aceitava. E ele falava, piedade, tenha piedade. E ele olhou muito nos olhos dele naquela época. E alguma coisa ali aconteceu. Né? Porque ele tinha, o Agostinho tinha essa proteção. Esse magnetismo, né? Tinha o magnetismo, tinha essa proteção. A moral, né? A moral. Tanto que os soldados humilharam ele e tudo, mas não torturaram, não mataram ele. Não mataram. Porque eles também eles eram muito supersticiosos. Então eles achavam que se matasse um religioso, eles seriam punidos. Então que a guerra ali, aquele momento ali, não ia dar certo. Alguma coisa ia acontecer, eles iam perder muitos soldados. Então eles pediram por piedade, não deixar, não sacrificar ele, Agostinho. Os próprios soldados, com medo do que podia vir na represália. Então ele conseguiu escapar e saiu, foi para Roma. E interessante que foi invadido, eles invadiram realmente Roma, tudo, e fizeram todo aquele processo. Só que quem estava nas igrejas e nos templos religiosos não foram punidos, não foram mortos. Então, o Agostinho, o máximo de pessoas que ele pôde, ele levou para dentro das igrejas dos templos religiosos. Então, essas pessoas não foram punidas. Então, é um fato muito interessante. Você vê que Santo Agostinho, hoje que a gente conhece, naquela época, ele já tinha um poder de magnetismo assim muito grande, porque ele acaba salvando muitas pessoas. E ele influenciou positivamente, né? Positivamente. Por isso que eu falo que tem um fato... o algoz teve uma oportunidade de fazer o bem, né? Dentro de tanto mal, né? Exatamente. Ele conseguiu, de repente, amenizar um pouco, né? E aí, depois, ele invade Calábria, em 410, foi Alarico ainda, né? Ele domina a África. Para você ver a extensão... estrategista, né? Do homem que era o Alarico naquela época e como ele era e mandava, né? Comandava o exército dele. Mas logo após essa invasão, ele desencarna em Consensa. Tá? Em 410 ele desencarna. Tá? E daí ele vem reencarnando de novo
depois de algum tempo, né? Como o Alarico 2. Olha, tem uma nova oportunidade de fazer diferente. Só que ele não fez muito diferente, não. Ele veio com a mesma índole. Ele veio da mesma forma, do mesmo jeito, com tudo aquele manancial que ele tinha da liderança, né? Que ele era líder nato, aquilo dele, né? Então, ele vai lá e ele faz de novo da mesma forma e acaba fazendo, né, o errado, né? E subjugando as pessoas da forma que ele fazia sempre, na outra encarnação. Então, ele traz tudo isso. E ele vem também aí, desencarna, né, nessa época, e para reencarnar em 1585 a 1642, ele reencarna como cardeal Richelieu, na França, né? Ele também vem com muito poder, porque ele era cardeal, então ele vinha com muito poder. Na época, ele mandava mais que o rei, que você quer saber. Mas aí ele já estava mais ameno ou não? Ele ainda não, porque ele ainda tinha, ele trazia com ele todo aquele manancial, daquele poder, daquela liderança, tanto que ele mandava mais que o rei naquela época. A prova do poder é mais difícil. Exatamente, do poder. Ele tinha isso, né? Então, ele não se segurava, ele não conseguia, ele ainda tinha isso muito latente no espírito, né? Na alma, né? Ele carregava ainda. E ele praticamente mandava, né? Tanto que o rei escutava muito tudo que ele falava, tal. E aí ele teve uma doença no corpo dele todinho, foi tomado de tumores, tal, nessa época, né? E só que ele não sabia, e por uma doença desconhecida, e ele acaba vindo desencarnar, né? Nessa época. Aí que entra o resgate. Exatamente. Dele nessa encarnação, reencarnando em 12 de julho de 1902, como Jesus Gonçalves. Aliás, lá no cartório, como Jesus Gonçalves, né? Mas aí, Jesus Gonçalves. Aí ele vem nessa encarnação. Faz diferente. Faz diferente. Ele faz diferente por quê? Porque ele vem para espiar. Tá. É aquilo que a gente falou. Por isso que eu trouxe ele como exemplo, para a gente entender um pouquinho essa dinâmica das reencarnações. Quando ele reencarnou, embora ele não está assim, né, ciente das questões religiosas, porque ele não acreditava em Deus ainda. Ele não acreditava em Deus. Então, na primeira fase da vida ali, ele era ateu. Ele era ateu. E ele vem, né? E ele vem uma família muito humilde, bem humilde, um pai muito trabalhador, pobre e tal, né? Aos 3 anos de idade ele perde a mãe, né? O pai luta muito para ajudar essa família, né? E ele vem com problemas, o pai também, de doenças, série de coisas. E aí, aos 14 anos, a família vai trabalhar, o pai já trabalhava, né? Na atividade do campo. E eles vão trabalhar lá na Fazenda Boa Vista. Então, ele também trabalhava no campo, Jesus, né? Desde os 14 anos, ele foi trabalhar. Aí, ele tinha um tio, Antônio Arruda, que via que ele tinha muito talento para a música. Aí, ele ajudou também a ele estudar um pouquinho de música. Só que era um dom dele. Então, ele gostava muito de instrumentos de sopro. Só que ele aprendia outros. Ele aprendeu outros. Mas ele gostava muito de instrumentos de sopro. Era muito inteligente. Ele era muito inteligente. Ele tinha uma inteligência... Lógico. Uma bagagem, né? Ele tem uma bagagem, né? Extremamente estrategista. Uma pessoa extremamente, né, pautado, né? Seguindo aquele caminho de estratégia, de tudo mais. Então, ele veio com isso. Essa inteligência dele, né? E ele gostava muito, principalmente de clarinete. Então, o tio ajuda ele nesse processo tudo, né? Mas ele tinha personalidade muito, muito, muito forte. Ele tinha... Ele continuou com a personalidade dele de liderança. Ele tinha liderança. Tá. Aí, tanto que lá ele forma uma banda, lá em Borebi, que era onde ele nasceu, foi Borebi. Ele funda uma banda lá, né? E ele era, assim, muito assim, estava à frente de tudo. Jesus estava à frente de tudo. Né? Ele tinha, assim, uma visão muito, assim... Ele era um visionário, né? E até então, a vida dele não tinha grandes sofrimentos. Não, até então não. Até esses 14 anos, o tio ajudar ele na questão da música e tal. Daí, com 17 anos, ele foi para Bauru. Né? E lá, ele se matricula lá em Bauru.
Só que ele, assim, ele não conseguiu sair do ginásio, ele não conseguiu o diploma, ele não conseguia, porque ele ia, daí ele faltava, então, essa coisa, né, da personalidade muito forte. Mas ele era autodidata. Tudo que ele pegava para ler era, assim, uma coisa impressionante, tudo que ele tinha vontade, ele aprendia nas contas, o tanto que ele tinha uma caligrafia perfeita, ele tinha uma escrita perfeita, ele era muito bom em tudo que ele fazia, conta principalmente, né? Ele era muito bom nas exatas, né? Aí, por volta de 20 anos, ele foi trabalhar na prefeitura, né? Como tesoureiro, para você ver, lá em Bauru. Ele foi trabalhar como tesoureiro, ele conseguiu trabalhar como tesoureiro. E ele era muito, assim, respeitado, era uma pessoa de muita confiança, porque ele fazia as coisas muito certas, né? Ele tinha muita honestidade. Olha, como ele nessa parte, ele já tinha alterado. Começou. Ele vinha com muita honestidade, ele fazia as coisas muito corretamente, as pessoas confiavam muito nele. Aí, ele conheceu a primeira esposa dele, a Teodomira, de Oliveira. Ele conheceu ela e ela já era viúva, ela tinha 2 filhas. Tá. Ela tinha 2 filhas, a Lígia e Néria, né? E aí ele veio se consorciar com ela, que eles falavam na época, né? Veio casar-se com ela e teve mais 4 filhos. Ficaram com 6. Exatamente, o Jaime, Jandira e a Helena e o Carlos. O Carlos era o mais novinho, né? E aí, com mais ou menos uns 28 anos de idade, ele fica viúvo. Caramba, e com 6 filhos, o mais novo tinha 3 aninhos, que era o Carlos. Aí começa a desenrolar toda uma situação para ele. E ele escrevia peças. E ele fazia Não, poemas. Se a pessoa, naquele momento, ele não tinha acesso a saber o que ele tinha feito, Sim. Aí ele fala, caramba, eu sou inteligente, sou dedicado, Sim. faço bem em todo lugar. E ele falava, Por né? que que eu, né? Por que que eu tô... Porque aí não consegue compreender um Exatamente. Deus justo e Justo, amoroso, né? amoroso. Mas ele ainda tinha essa ideia de que esse sofrimento, essas coisas todas, como assim, né? Ele tinha isso dentro dele. Ele tinha sim. Aí ele gostava muito de jornalismo também, tanto que ele fazia as prosas, os poemas, ele adorava isso. Tanto que ele escrevia para o Correio, ali onde ele estava mesmo, né, em Bauru, e aí ele conhece uma vizinha, a Anitta Vilela, que acaba ajudando ele, por ver a situação dele com 6 crianças, ela começa a tomar conta. Tá. Ajudar na casa, na lida da casa, fazendo as obrigações lá, e ajudar com as crianças. Aí ela acaba ganhando o coração dele, a simpatia dele, né? E por ela ter ajudado e dar toda essa força, e ele acaba casando-se com ela, né? Na realidade, ela foi um braço direito ali para ele, né? E aí eles começam a caminhar juntos aí, nesse caminho aí de renúncias, de abnegação. E ainda ele não acreditava em Deus, tá? Ele ainda não acreditava. E aí, passando um tempo, ele percebe no braço dele direito, ele percebe umas manchas no braço direito dele. E também percebe uns tubérculos que a gente fala aqui na orelha, né? E ele percebe uns caroços, algumas coisas, né? E ele percebe isso e ele acha estranho. Aí ele vai procurar um médico para saber o que é aquilo, né? Porque ele achou estranho, então ele queria que o médico diagnosticasse o que tinha. Aí foi assim assustador para ele. Foi sabe, uma coisa que ele ficou assim, ele não se conformava com essa situação. O diagnóstico foi o mal de Hansen. Foi a tão famosa lepra. O pessoal chamava de lepra, Na né? época chamava de lepra. Só que como tudo lá era muito difícil, ele já sabia como que acontecia tudo isso naquela época, como é que a lepra era vista naquela época, o mal de Hansen, né? O Hanseníase, ele fica desesperado. Então ele fica desesperado, tudo. E aí ele fica lá um tempo ainda com esse diagnóstico, só que ele percebe que ele tem que sair dali, da onde ele está, e ele tem que ir para o que ele chamava na época asilo colônia. Então, nos 30 anos de idade dele, com 30 anos, ele se aposenta. Caramba, se aposentou porque com ele não 30 anos. podia mais estar na sociedade, na comunidade.
Ele foi isolado. Ele tinha que se isolar. Então você vê que naquela época a lepra era muito mal vista e preconceituosa, né? Porque é uma coisa preconceituosa, as pessoas não aceitavam. Então ele teve que se afastar aos 30 anos, se aposentar e foi viver. Primeiramente, ele foi viver no asilo colônia em Amoreia, que ele ficou lá em 1933. Aimoré. Ele ficou totalmente afastado. E ele foi sem a esposa, tá? Porque ela não tinha a doença. Ele suspeitava que talvez o Jaime, que era um filho dele, o mais velho, tivesse, mas também nunca foi provado que ele tinha. Tá? E aí, ele nunca, mesmo com essa situação, ele nunca se deixou abater não pela doença em si, porque ele tinha raiva. Ele tinha raiva de saber que tinha o Hansen. Mas ele, assim... Não se anulou. Ele não se anulou, ele não ficou ele não ficou na ociosidade. Ele não parou. Ele prosseguiu com a vida. Então, ele foi embora, ele caminhou. Aí, ele era tolerante, ele era calmo. Nessa encarnação, ele era tranquilo, ele era calmo, tolerante. As pessoas, assim... ele tinha muitas amizades por isso, ele conquistava muitas amizades. Lá no asilo, primeiro asilo que ele ficou, né, em Aimoré, ele fundou um jornalzinho interno que chamava O Momento. Então, com todos aqueles internos que estavam lá, eles faziam alguns trabalhos. Ele foi numa equipe de futebol lá que já existia, ele foi participar da equipe de futebol. Então, ele era muito ativo. Ele não se deixava cair, abater pela doença. Ele corria atrás, ele ia atrás, ele gostava de ajudar, ele se dedicava às coisas. Aí, por ser muito dedicado, ele conseguiu com que a esposa, a Anitta, fosse morar no asilo colônia. Mesmo lá. sem ter a doença, ela pôde morar lá com ele. Pôde morar com ele. Então, ele conseguiu com que ela fosse. Pela dedicação dele, por tudo que ele fazia, eles compreenderam que ela deveria estar junto dele. Então, ele conseguiu trazê-la. Só que tinha um sanatório que chamava Padre Bento, que era em Guarulhos. E era muito maior. E tinha mais condições, né? Mais recursos na época. E ele sabia desse sanatório, né? Que era também E ele queria muito ir para lá. Só que o gestor da época, o diretor da época lá, da Aimoré, ele não queria que ele fosse embora, porque ele trazia benefícios para a colônia. Então, segurou o máximo que ele pôde Jesus lá. Só que Jesus descobriu que ele não ia transferido por causa dele. Ele segurava a ficha do pedido, Segurava, né? Ele não deixava. Só que daí Jesus, ele sabe disso e ele consegue, intermédio de uma outra pessoa, fazer a transferência dele. Aí ele consegue essa transferência, do jeito que ele queria, tal, para esse sanatório Pedro Bento, né? Só que no meio do caminho, ele tinha muitas fortes dores no fígado por conta da doença. Então, no meio do caminho, ele passa mal, ele se sente muito mal, ele não consegue. Então, no meio do caminho, ele tinha que parar na Auxílio Colônia, né? Asilo Colônia, em Parapitingui. Eles foram obrigados a parar lá. Né? Eles foram obrigados a parar. E lá, sabendo também todo o processo que ele tinha, da ajuda que ele dava, tudo que ele fazia, o diretor... Não deixou ele mais sair. Não deixou mais ele sair. Falou, não, como é? Você vai pra lá? Não. Aceita aqui, né, o que eu tô te oferecendo. E ele gostou das pessoas de lá. E ele gostou das pessoas, do clima de lá. Ele achava bom, né? E aí ele acaba aceitando essa ideia e acaba ficando lá. E lá ele funda uma banda, jazz band. Ele toma conta, frente de futebol, ele já começou a gerenciar tudo aquilo ali. Fazia teatro, ele era o autor mesmo, ele escrevia, ele era o diretor, né? E lá tem uma coisa interessante que ele fez, que foi a Rádio Clube de Pirapitingui. E lá, ela existe até hoje, viu, Éder? Essa que legal. Rádio. E lá pelos internos e técnicos da cidade, ele foi ajudado, e essas pessoas viram, é um projeto que ele fez, e conseguiu fundar essa rádio. Interessante. Né? É muito interessante. Mas ele ainda continuava revoltado, né?
Ainda estava revoltado. Por causa da doença. Só que ele era assim, ele era muito seguro exteriormente, assim, falando, e interiormente ele era vulnerável, porque ele ainda tinha aquela coisa, né, de irrealizado, porque tinha doença. E ele sabia que não ia muito para frente, né? Porque uma hora o negócio ia, né? Então ele ficava muito debilitado nesta parte, que é a parte emocional, psicológica. Aí ele conhece lá nessa época a irmã Ninita, que é a que fundou o Centro Espírita aqui em Praia Grande com a dona Terezinha e a mãe, que é a Isabel Loreano, a irmã Ninita. Ele conhece ela lá. Ela fundou aqui junto Emmanuel, em espírito. Não, ela é encarnada nessa vida também, porque ela morava lá na colônia. Ele conheceu ela lá na colônia. Ele conheceu ela lá na colônia. E ela era, assim, muito dedicada, e ela já conhecia do espiritismo. Ela já conhecia. Então, ela sempre tinha essa coisa no coração dela, porque ele blasfemava, né, contra Deus. E ela não gostava. E ela falava para ele, meu amigo, não é nada disso. Deus existe. Deus é maravilhoso. Tanto que tem uma parte da Anitta, que é a segunda esposa dele, que ela veio desencarnar. Foi aí que começou a trajetória de Jesus Gonçalves no espiritismo. Aí ele perde a segunda esposa. Ela perde. Aí ele perde a segunda esposa, que 12 anos que viveram juntos, 11 desses 12 anos viveu com ele no sanatório, lá, né, no asilo, colônia. E ela de câncer no útero, veja você. Ela viveu do lado dele todo esse tempo e ela não teve a doença. Não pegou a doença. Não teve a doença. Então ela morreu de câncer no útero. Né? E ela já era religiosa, ela falava para ele, né, sobre Deus, essas coisas, e ele discordava, né? E no dia, esse fato, né, que a gente tem que falar, que no dia do velório dela, ele teve um fato muito interessante, que tinha uma adolescente lá de 17 anos, que tinha casado com o filho mais velho dele, Jaime, eles tinham casado há pouco tempo, e ela ficou desesperada, deu aterrorizada, né? Ela gritou, ficou desesperada, porque ela dizia que viu o corpo astral da Anitta saindo do caixão. Olha. E ele ficou desesperado com aquela conversa, porque é uma pessoa, né, que... Como? É ateu? Como é que pode? De onde que ela tá tirando isso? Então ele ficou desesperado com aquela conversa, ele não queria aquilo, né? E ele ficou bravo com ela, né, a forma dela. Só que daí tinha lá no local, né, do velório, uma médium, né, que estava lá, e ela conseguiu acalmar a adolescente, né, a esposa, né, 17 anos, do filho mais velho dele, conseguiu acalmá-la através de passe e deu água que já estava fluidificada, com certeza. E ela acalmou aquele ambiente também. Aí, é uma coisa interessante, que quando ela faz isso, ela percebe que as pessoas também acalmaram, todos ficaram tranquilos. E aí ela fala que, através da psicofonia, conta-se que através da psicofonia, né, por essa médium, ela entrou nesse transe e ela falou nesse momento essa frase: velho, não duvides mais, Deus existe. Só que ele ficou, porque isso era uma coisa muito íntima dos dois. O modo deles se tratarem. Porque ela falava isso para ele, né? E ele comentava, então era uma coisa muito íntima, né? Da Anitta. E ninguém sabia disso. Aí ele foi atrás e procurou algumas coisas para saber, porque ele ficou impressionado, né? Embora não acreditar, ele ficou impressionado. Então ele foi buscar O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Para compreender. Para compreender algumas coisas. Aí é que ele foi lá e ele iniciou lá a sua leitura para saber o que era, o que não era. Mas o mais interessante vem depois, porque ele começa uma conversão aí. Daí ele começa a ver Deus de forma diferente. Ele começa a ter outros olhos. Aí o que acontece? Ele com as dores no fígado, assim, cruciais, que ele não aguentava, já estava num momento muito difícil, ele põe Deus à prova. Mas aí, presta atenção, a espiritualidade já estava do lado dele, em todo esse processo. Em todo esse processo. Aí ele fala, né, naquele momento ele põe um copo de água do lado dele, e ele fala,
que Deus existe mesmo, né? Que em 5 minutos essa água tem um remédio necessário para tirar minha dor. Aí, cravado, 5 minutos, ele marcou. Ele tomou a água, que tinha uma coloração diferente e tinha um gosto amargo. Só que não deu tempo nem dele pensar. A dor dele sumiu assim. Na hora. Aí dali, ele ficou alucinado com a ideia, ele ficou louco com aquela situação. Ele falou, isso não é possível, não é possível. Aí é que ele foi mergulhar no estudo, no espiritismo. Aí ele foi entender. Aí ele foi entender por que tinham tantas dores, por que ele estava daquela forma, sabe? Por que ele sofria tanto, por que o mal de Hansen, né? Se ele ateava fogo nas pessoas lá. Então já foi uma prova ali, uma expiação. Ele mesmo. Porque ele fez as pessoas sofrerem muito na pele, né? Muito na pele. Né? Então aquilo lá estava expurgando no corpo dele e dores dilacerantes. Dores assim horríveis que ele tinha que tomar remédios um atrás do outro, que não aguentava da dor que ele sofria com a doença. E naquela época, Éder, não esquece que o medicamento que a gente tem hoje, a gente não tinha naquela época. É diferente. E a doença era tratada diferente. Hoje tem cura. Mas imagina você, naquela época, como é que era tudo isso? E além da dor, eu fico imaginando, Adriana, que além da dor física da doença, é essa dor moral. Sim. Porque, vamos supor, ele tinha planos, né? Sim. Na sociedade. Sim, até tinha. Jovem ali, 28 anos, né? Até 30 ali, né? Que ele perde a primeira esposa. Mas ele tinha planos ali dentro da cidade e tal. E então, ele ser arrancado do convívio social também é uma dor moral muito grande, né? Sim. Mas esse foi uma das maiores provas dele. Essa foi a maior prova. E também vamos falar a maior expiação também. Porque ele teve que sair do convívio da sociedade, da comunidade. Um homem tão inteligente, um homem tão capaz. Um homem que fazia tudo. Um homem que ele tinha, assim... podia falar, né? Um caminho iluminado pela frente, né? Dentro das questões materiais até. Isso. Só que ele não conseguiu. Né? Aí é que entra realmente o que a gente está falando nessa noite, sobre a prova e a expiação de tudo isso, né? E ele estava passando. E lá em Pirapitingui, tinha pessoas que eram adeptos ao espiritismo, só que era escondido, era enrustido. Depois é que ele foi descobrir, lá dentro mesmo, do sanatório. Aí ele começa, né, que é o asilo colônia que a gente fala, né? Ele começa a fazer esses estudos, a criar esse grupo, a criar o grupo. Entende? Aí ele começa a participar. E outra coisa que ele fez, que foi muito legal. O que Jesus fez para ajudar essas pessoas com a lepra, com o mal de Hansen? Ele foi atrás de procurar ajuda em outros grupos espíritas. Então, olha como ele já mudou totalmente a visão dele de ser nessa terra de prova e expiação. Ele entendeu naquele momento que ele precisava ajudar as pessoas. Aí ele foi em busca de pessoas que pudessem ajudar. E ele fez isso com as caravanas espíritas visitando esses asilos colônia. E quem trouxe isso, essa visitação, foi Jesus Gonçalves. Porque ele queria acabar com o preconceito e acabar com todo aquele estigma que tinha da pessoa que tinha o mal de Hansen. De ter que ficar isolado. Isolado da sociedade. Então, ele não via aquilo de uma forma, né? O maior sofrimento, como você falou, era estar isolado da sociedade. Então, daí ele trouxe essas caravanas, não só em Parapinguim, mas em outras colônias, asilo-colônias. Todas elas acabavam recebendo essas pessoas. E mais do que isso, o Jesus, ele conseguiu trazer benefícios. Empreendimentos, doações, até então eles não tinham. Era tudo meio assim que, sabe, o município ajudava, mas era aquela coisa meio ralinha, como a gente está acostumado, né? Então, daí a gente tem que pedir o quê? Doação. Então, daí ele aprendeu, né, na realidade, duras penas, a fazer o bem, a caridade, através daquela dor que ele tinha e daquele entendimento que ele começou a ter daquele momento. Então, a vida dele é muito, muito, muito interessante. E ele acaba se consorciando, se casando com a irmã Ninita.
porque ela também deu tanta força, ajudou muito ele no leprosário lá, né? E aí os dois se unem para cuidar e ajudar, né, as pessoas, corpo e espírito, né? E fazer aquela ajuda àqueles doentes. Então, assim, foi muito, muito, muito interessante essa vida de Jesus, né? Lá, eu até marquei alguns aqui, que entre alguns visitantes naquela época, estava o José Herculano Pires, que a esposa ia junto. Ele ia naquela caravana. Tinha o Pedro do Camargo Vinícius. Se a gente for procurar na nossa, né, na nossa literatura, a gente vai encontrá-los. Romeu de Campos Vergal, né? O Jair Jaime Junqueira Pitt e tantos outros que ali iam para ajudá-lo. Que já começou até a se corresponder com bastante Ele pessoas, né? fez assim um manifesto naquela época para que as pessoas pudessem ser ajudadas. E ele estava no meio de tudo isso daqui. Então, aí ele funda um grupo espírita, Sociedade Espírita Santo Agostinho. Olha o Santo Agostinho aparecendo de volta aí, né? Que não é por acaso, que a gente sabe, mas ele intuitivamente, ele funda essa sociedade. Porque, com certeza, Santo Agostinho teve nesse processo todo o reencarnatório de Jesus Gonçalves, né, ajudando nesse processo, e ele funda esse centro aí, né, a Sociedade Espírita Santo Agostinho. Isso foi em 16 de julho de 1945. 1945, né? Não tá tão longe assim, né? Né? Quase 80 anos, né? Então, ele começa a ajudar, né? Né? O Agostinho ajudou ele lá naquela época e ele começa a ajudar ele nessa encarnação aqui, nesse propósito aí de avançar espiritualmente. Né? E aí, eu acho que assim, termina ele... tem uma edição de Flores de Outono que ele fez, uma coletânea muito bonita de poesias, foi lançada em 1947, né? E com dores assim dilacerantes, ele volta para a pátria espiritual em 16/2/1947 também. Ele volta no mesmo ano que foi lançado esse livro Flores de Outono. Ele publica um livro ainda encarnado. Publica o livro. E ele volta para o plano espiritual em 1947. E aí ele aqui ficou conhecido como o poeta das chagas redentoras. É muito bonito. E ele é apóstolo de Pirapitimbi. E lá ele chega, né? Que a gente tem todo um conhecimento que ele chega assim com ainda um mal moral, né? De tudo, né? De tudo, de todos os feitos, né? O físico não, mas aquela coisa moral ainda para ressarcir ainda mais tudo aí que ele tinha que passar e outras tantas encarnações que a gente não sabe, né? Mas essa dele aqui foi dessa forma e resgatando o que ele precisava. E é interessante, assim, né? Da gente se inspirar para que a gente possa pegar essas provas, essas expiações e não apenas suportar, né? Não. Além de suportar, fazer um movimento de atuação no bem para convertê-la em benefício, né? Porque eu me recordo que depois, quando o Chico vê ele em espírito, que a gente tinha mencionado, o Chico diz que ele tinha pontos luminosos. Tinha. E esses pontos luminosos no perispírito dele era justamente onde ele tinha as maiores feridas. Sim. A falta da ponta do nariz. Do nariz, ele não tinha. Desencarnou exatamente sem então, orelha, olha só que bonito, né? Aquilo que para nós, encarnado, aquele nosso olhar materialista ainda, é dor, é sofrimento, é punição, que a gente viu que não é. Não. No plano espiritual, ele conseguiu converter isso em luz. Em luz. Na realidade, ele reconhece tudo isso. E outra coisa, ele muda totalmente, ainda nessa encarnação, todo aquele ponto de conceitos que ele tinha no materialismo. De revolta, né? E de revolta, de não concordar, de não aceitar. Então, na hora que ele aceita Deus verdadeiramente, que ele entende... Aí por isso que tem esses pontos luminosos, dito por Chico Xavier. Porque ele já tinha a aceitação, ele aceitou. Quando ele desencarna, ele já tinha essa consciência da aceitação de tudo que ele tinha passado aqui. Então, ele aceitou tranquilamente. E ele
que precisava realmente passar por isso. Ele tinha que ter passado por isso. Então, é a aceitação. Gostaria de saber sobre a cremação. Pode fazer algum mal para o espírito? Então, tudo depende da compreensão desse espírito encarnado. Se, de repente, ela não tem nenhuma compreensão da espiritualidade, que quando ela desencarna, ela vai chegar lá e ela vai se ver vivinha, porque vai estar viva, né? Mas em espírito, é claro, né? Em alma. Então, pode ser que isso traga alguns malefícios. Mas, assim, nada que não possa superar, nada que não possa ser esclarecido ali na hora, que ela não possa ter ajuda. Mas, se você não tem essa crença, se você não acredita, você acha que é pó e aqui vai ficar no pó, como é que você vai chegar lá e você vai se ver, né? Você não está no corpo físico, mas você está no corpo espiritual. E aí você vai se ver daquele jeito. Então, pode ser que você tenha essa memória da situação da cremação. Pode ser. Perfeito. Entende? É interessante que o Emmanuel, ele sugere que a cremação seja após de 72 horas, né? É isso mesmo. Até porque tem o desligamento e acho que mesmo que a pessoa ali tenha os méritos que a gente citou antes, ela vai ser amparada, né? Sim. Independente do que... Na realidade, ela vai ser ajudada, porque ninguém fica sem ser ajudado, mas é a mesma coisa a doação de órgãos. Chico Xavier fala de um fato, de uma mulher que foi procurá-lo depois de ter recebido a córnea de uma outra pessoa que tinha falecido, e ela recebeu a córnea. E ela fala para Chico que ela tem dores dilacerantes na cabeça. E aí Chico conversa com ela. Né? Mas o que houve, né? E aí ele já sabia, né? O que tinha acontecido, né? Mas ele tá ali, né? Do lado. E aí ela fala que desde que ela havia recebido, ela não tinha noção. Ela não tinha noção nenhuma do espírito. Ela começou a sentir essas dores, assim, traumáticas na vida dela. E Chico fala para ela, né? E descreve até mesmo o espírito que havia, né, vindo a córnea, que estava do lado dela. Então, a gente tem um entendimento que esse espírito que desencarnou, ele não tinha, ou ela não tinha, a bagagem o suficiente para entender que no plano espiritual ela não vai precisar disso. Porque isso é material. É apego. É físico, né? Ela tinha apego ainda com o próprio... A gente precisa para carne, para terra a terra. Mas lá não. Só que daí ela ainda estava apegada. E aí, mas ele falou muito com ela, conversou, disse: minha irmã, vamos ajudá-la. Porque ele sabia que se ajudasse o espírito desencarnado, ele estaria ajudando a ela também. Então, é pra gente entender um pouquinho. Se você não tem compreensão, se quem desencarna não tem um pouco de compreensão, chega lá, vai ficar desnorteado. É um fato. E aí a gente pode estar buscando uma prece, orar por todos aqueles, né? Acho que a maior caridade que a gente pode fazer para aqueles espíritos que nos acompanham é a gente nos melhorar, né? E estimular que eles melhorem, né? Melhore. É bom a gente falar, assim, que a doação de órgãos, ela é necessária. Tá? Isso é muito importante falar. É um fato isolado que eu estou contando que Chico traz dentro do espiritismo, para a gente entender o quanto nós não estamos preparados com a morte, que é uma coisa que está, assim, do nosso lado, né? Correndo junto. Só que a doação de órgãos, ela é extremamente necessária, ela é importante, porque a espiritualidade tem todo um respaldo em relação à doação de órgãos. Senão, assim, não aconteceria. Se a medicina não tivesse tão avançada a chegar a esse ponto de tirar um rins e, né, e implantar em outra pessoa para que ela pudesse, a gente pode até pensar de que essa pessoa tem um merecimento de ficar mais um tempo aqui na Terra. Só que ela tem os rins paralisados, como é que ela vai ficar? Não fica. Mas ela tem a oportunidade de receber esse rim. E já pensou, talvez a gente não é tão caridoso enquanto encarnado, e a gente poder fazer uma caridade desse tamanho, doando nossos órgãos, não né? É mesmo? É uma possibilidade, não. É uma bênção, é oportunidade. Sim, uma oportunidade. Na realidade, é uma oportunidade. Mas veja bem, nós precisamos ter entendimento.
De que quando eu sair daqui, lá eu não vou precisar nada dessa carne que eu tenho aqui. Isso não vai comigo. Vai ficar aqui. Perfeito. É o espírito só. O Beni pergunta assim, o espírito, ele pode assistir o próprio enterro? Que aí vai dentro daquela historinha até do Jesus, né? Pode sim, na realidade pode até acontecer de assistir, de estar lá e ficar. Né? E fica. Até ter uma compreensão. Eu volto a dizer que todos nós somos ajudados. Todos têm oportunidade de ajuda, de estender a mão. Só que, vamos combinar, se uma pessoa está muito presa ao materialismo, muito arraigada em tudo isso daqui, e ela não quer deixar nada, eu não quero deixar essa caneca, porque ela é minha, eu não vou nem, não vou deixar pro Éder. Não, é minha caneca. E eu tô falando assim, muito simbolicamente, mas imagina o que a gente tem, né? Por exemplo, uma pessoa que tem muitos bens materiais, né? Ela adquire no decorrer da vida, e ela desencarna, ela não tem um preparo, ou se ela é muito materialista, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar presa, ela não vai querer largar. E às vezes não larga nem do próprio corpo. Porque é teu, é meu, eu quero, eu vou ficar aqui, eu quero ver o que vai acontecer. Então pode acontecer. E pode também acontecer o contrário. Do espírito ver ali, né, o seu enterro, tudo. E ali mesmo ele já ser ajudado, orientado, e ele aceitar a ajuda. E naquele lugar, num lugarzinho que ele está mesmo, ele já pode ser encaminhado. Eu vi uma história rapidinha, assim, né? Que numa situação dessa, um espírito pergunta, né? Pro instrutor ali, fala, pô, mas não vamos ajudar ele, né? Aí ele fala assim, ele teve uma vida muito apegada. Exatamente. O próprio ensino para que ele progrida é ele passar por isso. Ali. Porque se a gente tirar ele, levar para uma colônia, para um pronto-socorro espiritual, ele não vai ter aprendido. Ele vai achar que o modo de vida que ele teve... Foi compensador, e aquele lá ele tá... Exatamente. Então, às vezes a gente tem uma visão equivocada do que é o sofrimento, né? Exatamente. Talvez a gente só vai passar pelo sofrimento de ver o nosso corpo ali, sentir que às vezes aquele que é muito apegado chega a sentir, né? Os bichos ali. Então, se for pra gente aprender. É um aprendizado, né? Também. Você vê no nosso lar, né? André Luiz falando. André Luiz, quanto tempo ficou lá no umbral? Né? Ele não aceitava de jeito nenhum. Só que ele teve que passar por aquele processo para entender o que vinha ali na frente. Senão ele não ia entender. Então, a gente tem um exemplo claro do André Luiz, né? Da forma com que ele ficou quando ele desencarnou. E ele indaga, né? Pô, mas e minha mãe? Onde ela tava que me abandonou? Sim. Aí falaram, não, ela não te abandonou. Ela não abandonou de jeito nenhum. Tava do teu lado. Sim. Só que o padrão dela vibratório é diferente do dele. É um exemplo clássico também da doutrina espírita. Que se a gente for pegar ao pé da letra, é assim, você não vai pegar um aluno do ensino fundamental e colocar ele na faculdade. Ele precisa passar por todo um processo para ele chegar lá, né? Tem esses prodígios, né? Que hoje já estão fazendo até prova para faculdade com 15, 14 anos, né? Mas isso daí é outra coisa, né? É um espírito que vem com um manancial de inteligência, de QI muito elevado. A gente tem muitos espíritos reencarnando agora, né? Crianças assim, por isso que a gente fala, a gente tem um pouco de medo, receio, né? Quando a criança fala alguma coisa, porque a criança hoje é muito estimulada, né, Éder? Vamos combinar que existe um estímulo muito grande para a criança. Então, às vezes, ela fala coisas que até Deus duvida, né? Fala, como assim? Tá tirando isso da onde, né? Tenho pacientes que falam para mim, assim, só minha filha, com 4, 5 anos de idade, fala umas palavras que eu nunca falaria. Então, assim, é muito estímulo, é muita ajuda e também já vem um pouco mais preparado, né? Às vezes a gente perde esse olhar de ver a criança e achar que ela iniciou ali, né? Ela não iniciou. É um espírito mais velho que a gente. Muito mais velho. Às vezes muito mais velho. A gente vê que ele já vem preparado para cuidar da natureza, do meio ambiente. A gente, na nossa época, não sei se você lembra, mas na minha época, né? Desculpa, né? Porque na minha, não na tua.
A gente, próxima, é próxima. A gente lembra, eu lembro pelo menos que o próprio colégio, a gente não tinha tanto incentivo para olhar esse lado, né? Que a gente está precisando tanto de ajuda no ambiente, no meio ambiente. E hoje a criança, ela um animalzinho, né? Ela tem aquela piedade, ela olha para o animal, ela fica desesperada. Eu tenho uma filha mais nova, né? Não posso falar a idade, né? Mas é a mais nova. Ela sempre de pequena, ela ficava desesperada. Tudo que ela via na rua, ela queria catar e levar para casa. Cachorro, gato, tudo que tivesse que ela via. Então, aqui ela já tem aquela generosidade, tem aquele amor, tem aquele carinho no coração e tem aquela coisa da proteção, né? Que hoje ele já vem bem preparado para isso, né? Eu não consegui sair de um determinado lugar, por exemplo. Eu não consigo sair do bairro onde eu cresci. Tá. Já morei por um tempo fora daqui, mas voltei e me sinto presa. E eu não gosto daqui, por causa de tudo que vivi aqui. Eu não vivi coisas boas. Porém, foi aqui que eu conheci meu marido, me casei e tive filhos. Mas meu sonho é sair daqui. Aí eu pergunto, pode ser espiritual, algum encosto? Aí ela coloca uma risadinha, né? Eu tô rindo, mas é sério. Além disso, consegui me graduar em 2 faculdades. Ótimo. Ai, perfeito. Ótimo. Então, eu não diria encosto, né? Porque essa palavra um pouco, ela é forte, né? Mas eu diria que seria assim, tipo, um compromisso mesmo. Até mesmo na região. Às vezes a gente acha que o maior compromisso, nós achamos que nós temos, assim, grandes missões, né? E às vezes não é nada disso. Às vezes a nossa missão, às vezes até a nossa prova, tá dentro de casa. Tá. Né? Tá com teu marido, tá com sua esposa, tá com seus netos, filhos, enfim. A maior prova, né? Tá ali, daquele lado. E às vezes, ela falou desde pequena, ela fala, né? Você vê que ela fala desde pequena. Então, ela foi, voltou de novo. Só que ela fala de momentos ruins, mas ela relata que aqui ela conheceu o esposo e teve os filhos. Então, pode ser que nessa região, as pessoas que estão aqui, né, mesmo o esposo, eles tenham compromissos. Então ela acaba voltando para o mesmo lugar. Só que assim, também não vamos deixar tudo ao caso do espiritismo, tá? Das questões espirituais. A gente também pode olhar a parte psicológica, emocional, que isso daí já é outra coisa, né? Se um dia ela quiser conversar comigo um pouquinho mais sobre isso, daí é o lado psicológico. De repente tem alguma coisa aí também que influencia. E ela também se vê paralisada neste lugar. Às vezes uma coisa mal Sim, resolvida mal ali resolvida. e ela não quer sair Pode porque ser. parece que não vai resolver. Pode ser que ela tenha essas lembranças e fique, daí acaba voltando. Mas ela também falou uma coisa importante. Ela saiu de uma zona de conforto. Ela é graduada 2 vezes. Então, ela procurou alguma coisa. Né? Eu não sei se foi aqui, se foi na região, não sei. Mas ela procurou. Então, você vê que ela caminhou. Como o exemplo que você deu do Jesus, né? Exatamente. Tá ali dentro, tá ali com a doença, tem que ficar ali. Mas não é motivo para se anular. Não. Então, o fato dela voltar para cá não anula. Ela caminha. Então, a gente pode também ter alguma coisa psicológica também emocional que está com ela. E também pode estar associado à questão espiritual. Então, Pode sim. às vezes, na dúvida de saber a origem, é bom tratar tudo, né? Tratar tudo. Eu sempre falo, trata-se o espírito, né? E trata-se a matéria, que é o psicológico, psíquico, aquela coisa, né? Do psique, tem que tratar. Não tem como. E se fizer isso junto, aí maravilha. Aí é chutar pro gol. Perfeito, não tem como errar, né? Aí o caminho fica muito mais tranquilo. Que legal, muito bom. Meu sobrinho de 26 anos faleceu em 2021 com Covid. Ele e seus avós maternos. Recebi uma mensagem da avó dizendo que estavam bem, menos ele, que ele estava dando trabalho. O que isso significa? Como eu posso ajudar? Então, é assim, a gente não tem relatos claros, né, evidentes para a gente falar se está ou não sofrendo. É assim,
Lógico, as pessoas, às vezes, elas conversam muito umas com as outras e procuram muitos centros espíritas nessa hora. Quantas pessoas não perderam seus entes queridos nessa pandemia, Éder? Né? E ficaram totalmente sem resposta. Então foram buscar respostas muitas das vezes aonde numa casa espírita. Né? Até mesmo aquele que nunca se viu numa casa espírita foi atrás. Então a gente não tem muito o que ficar preocupado de repente com o que foi falado em si. Mas a gente tem que pensar o seguinte: está falando, os avós ficaram bem, estão bem, e ele não está. O bom para aliviar tudo isso, principalmente o coração dessa pessoa que está perguntando, é fazer as orações e as preces para os três. Como a gente tinha falado do André Luiz, nós citamos André Luiz, acho muito importante falar dele, porque é uma trajetória que a gente acompanha no ar. A gente compreende, entende em que aspecto se encontrava André Luiz, tanto encarnado como desencarnado, em que posição ele estava. Quando você fala da mãe dele, ela ajudou, mas ela não estava junto, porque ela estava num grau acima de do nosso lar ainda. Acima, então é diferente dele. No caso deles, dos avós e desse rapaz, na realidade, a gente não sabe a concepção de vida deles. Como é que foi tudo isso? Pode ser que os avós tenham uma consciência diferente de tudo isso. Mais espiritualizados. Porque, o Éder, às vezes as pessoas acham assim, mas só vai ser espiritualizado se estiver dentro de uma religião. Não. Eu conheço gente que chega lá no centro e dá uma aula pra gente. E põe no chinelo. Não da doutrina espírita, sabe? Em si. Mas de comportamento, de educação, comportamento, de bem-estar, de fazer bem pro outro. Positivo. Uma pessoa sempre sabe. Então, quer dizer, não tem isso. Tem o que você traz no seu coração e quem é esse espírito, quem sou eu encarnado aqui agora? Como é que eu me situo nessa minha posição? E o rapaz, lógico, novo, né, com tudo pela frente, a gente sabe que o espírito, ele vai, lógico, uma hora ele vai, às vezes fica até meio adormecido, mas ele vai acordar de toda uma situação e vem os porquês, né? E aí é a hora que pode ser que não fique bem, mas melhor a fazer. Ainda e sempre, Éder, sempre, oração e prece, pedir. Vibrar muito amor, vibrar, assim, toda a paz. A gente pode citar o livro das Violetas na Janela, que é um livro clássico, que todo mundo conhece, da Patrícia Renzetti. E ela é muito fininho, pequenininho, mas ali a mãe dá um exemplo maravilhoso de amor, né? Quando ela plasma as violetas, e ela encontra essas violetas na janela quando ela acorda no plano espiritual. O quê? Uma moça de quê? 18 anos? Na época, acho que, se não me engano, fala 19. 19. Então, ela acordar, o que ela via na janela dela? As violetas. E a mãe plasmava isso, porque era o desejo da mãe que ela visse, né, essas violetas, que ela gostava muito. E plasmado pela mãe. Mas o que é isso? Amor. E isso foi algo que motivou a filha a ficar bem lá, né? Estabiliza. Porque, Éder, nós podemos desejar o bem às pessoas quando estão do nosso lado e nós podemos desejar o mal. E nós recebemos na mesma proporção. Então, o que você deseja, o outro vai receber. E o que você está desejando, você também, consequentemente, vai estar recebendo. É sempre uma troca. Não existe isso de, porque eu estou desejando mal, nunca na minha vida isso vai me afrontar e vai. Não. Um dia, uma hora, um momento. E às vezes faz até nos lembrar daquilo que tanto nós desejamos mal para aquela pessoa e nos faz lembrar, puxa vida, eu estou praticamente na mesma situação daquele mal que eu desejei para aquela pessoa. Aí a pessoa cai. Semeei errado, né? Muito errado. Muito errado. Perfeito. Como podemos eliminar o karma? Então, como que vai eliminar o karma se ele faz parte da nossa existência? E a gente não usa no espiritismo karma, né? A gente usa causa e efeitos, ação e reação. A gente usa muito isso, né? A gente fala tanto que o que Jesus passou aqui, o que eu falei, é nada mais, nada menos que
a reação e reação, né? Causa e efeito, ação e reação e causa e efeito. É isso. E a gente já tinha falado isso um pouquinho antes. A gente não elimina nada. A gente não consegue. Se você vem com coisas lá atrás, fazendo tudo que é errado lá, e você chega aqui, você vai ter que resgatar, você vai ter que espiar, você vai ter que passar por essa prova. Porque senão, como que você vai aprender? Você nunca vai passar dessa lição, compreende? Então, não tem como você simplesmente cortar esse cara. Tem, volto a falar, tem o seu olhar para isso. Como é que você vai encarar? Ela falou karma, vamos colocar karma, né? Ela falou, mas como você vai olhar? Qual o seu olhar para tudo isso? Então, na realidade, fazer o bem, ir atrás de fazer a caridade, fazer o bem dentro da sua casa, que é importante, dentro do seu lar, com aqueles que você ama, aqueles que te amam. Isso já é um grande progresso nas nossas vidas. Então, pode ser que lá na frente vai acontecer uma coisa muito ruim, pode ser que amenize essa situação, porque você já vem, né, plantando ali tudo aquilo lá para você semear. O Divaldo fala assim, o bem que se faz anula o mal que se fez. Né? Mas então você compreende o quanto de bem nós temos que fazer, Éder? Me fala. E é bom a gente começar, né, antes que a dor seja muito forte, né? Muito. Antes que aquela prova, porque às vezes a gente tem provas difíceis e ainda vão por vir. Por acontecer. Por vir. E se a gente antecipar, buscando ser útil, buscando ser bom, buscando o estudo, né? Porque às vezes, até na outra pergunta anterior, às vezes a gente sente essa necessidade de receber uma mensagem pessoal. Né? Direta ali, isso, de alguém falando a alguém direto, ó, fulano, ciclano, que prove que a pessoa tá direto ali. Só que é curioso que depois que a gente começa a estudar a doutrina, a gente vai compreendendo melhor o porquê de cada ação e cada reação. Exatamente. O próprio Raul Teixeira diz, né, que você vai saber como a pessoa tá sabendo quem ela foi aqui. Exatamente. Então, mas é isso. Né? Não tem ninguém vira santo. Não. Ninguém é desamparado. É isso mesmo que você está falando. Na realidade, não te cortando, já cortando, na realidade as pessoas falam assim, eu queria tanto saber, né? Por que eu estou passando isso, tanto, né? Mas espera só um pouquinho. Vê o mal que te assola. O que é que te acontece? É nisso que você mais errou, é isso que você ainda vem errando. É engraçado, eu vou te dar um exemplo assim muito clássico de que acontece muito aí. Por exemplo, acontece com o homem também, não só com a mulher. Mas a mulher viveu com um homem dentro de, sei lá, casou 10 anos e anos. E o homem aprontou, fez de tudo que se pode fazer. Separa. Né? Separa. Aí lá, a mulher sofre demais, né? Imagina, sofre, fica, né? Aquilo, acabou o mundo. E passa anos e anos e anos e anos se passam. Lá na frente, essa pessoa, é clássico, às vezes precisa dessa pessoa que ele tanto viveu do lado, que ele tanto prejudicou, que ele precisa da ajuda dela. Precisa da ajuda. Aí essa pessoa vai pensar e ela vai... Aí é hora dela pensar, é um livre-arbítrio, então ela vai entender se ela deve ou não ajudar. Mas será que não tem um compromisso esses dois? Será que é alguma coisa? Daí para e pensa, será que esta pessoa lá será que não fez um mal grande para ele? Pior do que ele tenha feito, ou ela tenha feito para ele agora? Será que não era hora de se ajustar, talvez ajudar? Né? Tudo bem, não é um amor não mesmo, quebra-se, né? Aquele cristal, respeito, né? O respeito, né? É aquele cristalzinho lá que quebra, que é difícil juntar, mas se você tiver numa outra situação de vida, num outro entendimento, numa outra compreensão, você acaba estendendo a mão. Acho que o amor, ele passa para um outro patamar, né? Em vez de ser um amor de posse, é um amor de irmão, né? Muda totalmente. Aí, de repente, até quem está ajudando, né? Essa pessoa que ajuda, para ela também, ou para ele, no caso, é um bem que está fazendo naquele momento. Então, a gente tem que pensar muito nos nossos atos. E às vezes são coisas simples, viu, Éder? Eu vou falar para você, porque são coisas muito simples. Às vezes a gente tem alguém na rua que passa por nós e às vezes nos pede auxílio em qualquer momento. E às vezes uma palavra, qualquer coisa, às vezes a gente dá de ombro e não quer saber. E às vezes ali está uma melhor oportunidade que eu estou tendo
para fazer o bem. Mas o bem não é para ele, é o bem para mim. Nós, É o bem para mim. Que é o bem que não precisa de... Não precisa de recursos, né? Não. Porque a gente fala assim, se eu tivesse condição, eu seria bom. Não. E às vezes um ouvido não... Então, não aí precisa pôr a mão no bolso, né? Nada. Quando a pessoa fala, se eu tivesse um pouco mais, vou dizer, a pessoa tem. Mas ela fala, se eu tivesse um pouco mais, ela não quer abrir nem desse pouco que ela tem, ela não quer nada. Então ela já é egoísta no pensamento. Ela já está sendo egoísta na forma de pensar. Porque, se eu tivesse mais, mas peraí, o que você tem? A caridade é aquilo que você divide do pouco que você tem. Mas ele já não tá entendendo, ela já não tá entendendo, porque já é o egoísmo. O Emmanuel fala que todos nós somos ricos do mesmo tempo, porque o dia tem o mesmo horário para todos, né? Para todo mundo. E aí a gente tem que ver como nós vamos gastá-lo, né? Exatamente. Conduzi-lo para quê? Para só benefícios pessoais? Exatamente. Ou colocar colocar o outro no nosso planejamento, né? É isso aí. E uma frase de Jesus, né? Que acho que você disse sobre esse fazer o bem ali enquanto dá tempo, né? Para a pessoa. Será que não é aquela que ele diz assim, né? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto está a caminho. O inimigo não é alguém externo, longe, né? Às vezes é aquela pessoa difícil de convivência, né? Tá lá do teu lado. Tá lá do teu lado. Aí você fica procurando, né? Quem que tá no meu caminho que eu preciso resolver? A pessoa tá do teu lado. Sabe o que eu vou perguntar, né? Falar assim, se eu não fizer o bem, eu vou reencarnar de novo junto. Deixa eu fazer o bem logo para não voltar mais junto. As pessoas falam muito isso, né? As pessoas temem, às vezes. Faz logo bem para se livrar. Não, as pessoas às vezes temem isso tudo. Mas é assim, como você mesmo falou do tempo, a natureza não dá saltos. Perfeito. É a primeira coisa que a gente tem que entender. A natureza não dá saltos. Não adianta. A gente não vai mudar. A gente fala, é fácil falar. Mas pôr a prática é muito difícil. Se a gente mudar um pouquinho, já... É o suficiente. Você entende? É o suficiente. Então, não tenha pressa de achar que você vai ser 100%, ou ela vai ser 100%, ele, não interessa. E que tudo isso vai trazer um grande resgate, né? Que daí, quando vai para o espiritual, chega lá com, sabe, a oleurina na cabeça. Não é nada disso. Não vai chegar lá com... Não, você não é um santo. E nunca vai ser. Pelo menos, encarnando, reencarnando, não vai ser. A gente tá, né, o que prega a doutrina é que a gente vai no evoluir angelicalmente. Mas, pelo amor de Deus, a gente tá muito longe de ser angelical. Então, por exemplo, se você tiver nessa encarnação a capacidade de mudar 2, 1, alguma coisa errada que você faz, 3... E você já parar e pensar... Você quer ver um exemplo? Deixa eu te dar um exemplo. Eu não sei se eu estou passando da hora aí. Mas... Fica tranquilo, no seu tempo. Tá. Às vezes eu recebo muito pais e mães reclamando dos filhos. Aí, às vezes, eu converso muito para entender a dinâmica do relacionamento desse pai e dessa mãe, né? Com os filhos. Que seja do pai. Daí, quando você vai conversando e vai sabendo toda uma história, você percebe que não existe respeito do pai, da mãe, pelos filhos. Ou que não existe paciência, tolerância. Aí eu te pergunto, Éder, não seria uma prova esse pai, essa mãe, ter paciência e tolerância com esse filho que está ali junto dele? Não teria que mudar? E se ele conquista ou ela conquista isso, não seria uma grande coisa já? Porque dali ele passaria ou ela passaria a ter um relacionamento muito bom com os filhos. Quando a pessoa se reconhece dessa forma. Agora, se essa pessoa não se reconhece dessa forma... Ninguém consegue abrir o olho do outro, né? Mas não, é só ele ou é ela que tem que enxergar isso. Então, a mudança se faz necessária, urgente para todos nós. Mas são em coisas pequenas. A gente não vai fazer... Nós não somos candidatos a Chico Xavier. Nunca seremos. Pelo menos, há muitas e muitas. É um espírito extremamente iluminado que teve junto de todos nós. Então, quer dizer, o exemplo que ele nos deu foi de total amor.
de caridade, de renúncia. Chico renunciou a tudo. Pelo outro, né? Tudo pelo outro. Ele não tinha nem um minuto pra ele, né? Não tinha nada pra ele, né? Tanto que ele beijava a mão de todo mundo. Perguntaram pra ele se não cansava de beijar a mão de todo mundo, se não sei o que. Ele falou, se eu pudesse, eu beijava os pés. Mas ele não podia. E nessa questão do relacionamento, da gente cobrar um retorno, poderia entrar essa frase do Emmanuel que diz assim, ninguém irá colher em terreno que não semeou? Exatamente, mas é isso mesmo.